Boa noite, está começando um novo podcast chamado Sejam Bem-Viados! E é o nosso podcast para vocês se sentirem mais viados com a gente, né? Então, começando aqui a nossa apresentação, vou começar por mim mesmo, meu @LucasLiviette no Instagram. Por favor, todos me sigam. Sou jornalista, 26 anos, sou muito bem viado há, sei lá, pouco tempo, porque foi pouco tempo que eu me assumi. E é isso aí, vamos passar para o nosso próximo integrante aqui da mesa. Oi, eu sou o Arthur, eu sou mercadólogo. Hello, né, na verdade, aquela. E eu tenho 25 anos. E mais o que eu posso falar, Cristina? E você é bem viado, até quanto tempo? Eu sou muito viadíssima, travesti, querida. Já nasci assim, bem isso. Fora do armário. É, fora do armário mesmo. Seu arroba. @arte_b no Instagram. Também sigam lá, vamos dar close junta. Isso aí, nosso próximo integrante da mesa, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Cleiton, eu tenho 26 anos, sou geminiano e trabalho com suporte de sistema. E sou bem viado há muitos anos. Sou bem rodado. E o meu arroba é clay_tom_. Sigam lá, galera. Me siga. E o nosso próximo integrante da mesa, por favor, se apresente. Oi, eu sou o Pedro. E eu sou bem viado. Eu tenho 26 anos. Sou casado com o Cleiton. Esqueci de falar isso. Já foi. Mas são casados, galera. Sou canceriano e trabalho com correspondência. E sou bem viado há mais ou menos o mesmo tempo que eu namoro com o Cleiton. Então, gente, hoje o nosso tema aqui na nossa roda de conversa entre amigos vai ser um tema muito, não vou dizer polêmico, mas aqui todo viado passa. Se você ainda não passou, você vai passar algum momento na sua vida. Então, esteja atento a isso. Que é o quê? É a descoberta da homossexualidade. A descoberta quando você vê, você fala, eu acho que eu sou gay, eu acho que eu sou viado, eu acho que eu sou do babado. O start, né? É o start. Então, como foi pra gente, né? Temos realidades não tão diferentes uns dos outros. Mas vamos contar pra vocês um pouquinho da nossa história, pra você conhecer, pra vocês conhecerem. E é isso aí, gente. Vou começar com a mim, então. Bom, meu nome é Lucas, tenho 26 anos. E eu... Desde sempre também eu sabia que eu era diferente das outras crianças, porque eu não gostava de coisas comuns. Não que isso vai definir as pessoas, porque hoje em dia todo mundo sabe que menina joga futebol, menina veste azul, rosa, a cor que quiser. Mas se a gente for falar de descoberta, de meio que uma coisa clichê, eu meio que se encaixava nisso. Porque assim, pipa, odiava, futebol, odiava todas essas coisas. Sempre fui uma criança mais fechada, mais na minha. E eu fui me descobrir, assim, eu tenho um start, eu acho, que quando eu tinha... uns 10... Não, tinha uns 11 anos. E tudo começou como? Eu gostava muito de uma banda que chamava Green Day. Inclusive, recentemente, eu estava ouvindo todos os CDs. Risos! Estava ouvindo a banda da minha adolescência. E eu amava muitas músicas, eu amava o cantor, eu tinha um crush nele, que eu ficava, meu Deus, esse homem. E aí eu descobri o quê? Fazendo as minhas pesquisas. Que ele é bissexual. Aí eu falei assim, gente, como assim? O que é isso? O que é bissexual? Que negócio que é esse? Aí eu fui pesquisar tudo, aí eu falei, cara, que negócio interessante. E era tipo assim, não que eu me espelhava nele, mas tipo, ele era o cara que eu falava, mano, esse cara é muito foda, ele é do rock, não sei o quê. Tipo, ele pegava uns caras, tinha vídeo dele pegando cara no YouTube. E eu lembro de eu com 12 anos, assim, nossa, ele beijando uns caras. Eu sabia também. Gente, todos estão chocados por né? saber que o Billy Joey é bissexual, aquela. Então, aí eu vi Já ele... começa pelo nome, Billy Joey, bissexual. E eu fiquei tipo, gente, que maravilhoso. É por isso que era mundo modinha, esse. né? Na época o povo, tipo, que era mais descolado, falar, gosto de Green Day, porque era a banda mais assim, né? E eu ficava tipo, gente, que é isso? Que rolê que é esse, né? E aí eu vi ele beijando o cara e tudo começou ali. Tipo, meu crush ficou mais intensificado e eu comecei a ter um despertar, né? Sexual, falando. Eu fiquei tipo, mano, eu acho que... Porque quando a gente é criança, não sei vocês, gente, mas quando a gente é criança, a gente sempre tem um amiguinho que é tipo... É muito nosso... Eu tive isso. Eu tive. E a gente não sabe o que é aquilo. A gente, às vezes, é só amizade. Muito Sim. forte. Você fica, mano, ele é muito meu amigo. Mas é além, né? É além, não você era tinha um a crush. mesma coisa de você conhecer uma menina e aí você ser amigo dela. Isso. Tinha alguma coisinha além daquilo, né? Exatamente. Então, Felipe, se você estiver ouvindo isso, eu tinha um crush em você. O meu também era Felipe. Era Felipe? Era Felipe, Meu o meu. Deus. Mas pode Felipe falar é assim. viado. Um crush no Evandro, não.
Felipe, se você estiver ouvindo isso, saiba Hoje que ele é você foi meu casado, crush quando eu tinha 6 anos de idade. E, tipo, ele era meu amigo e eu ficava, tipo... Só que depois de muito tempo, eu não sei vocês, gente, mas depois de muito tempo, depois que você teve a sua descoberta e tal, você vai analisar o seu passado, você fica assim, cara, eu acho que eu já gostava ali. Porque eu não me interessava tanto pelos assuntos que eles falavam ali no momento, que era tipo, ai, futebol, não sei o que. Eu gostava mais dos assuntos das meninas, só que eu gostava da companhia dos meninos. Alguma coisa ali me atraía, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Então, e pra mim, tipo, pra minha família depois, né, eu cresci e tal, floresci, agora sou mulher. Foi muito complicado pra minha família, que eu venho de uma família evangélica. Então, assim, minha mãe é do mundo, ela ficou do mundo depois de um tempo, e as minhas irmãs, elas são até hoje evangélicas. E, assim, tinha um preconceito, mas eu pensava que ia ser pior. Preciso revelar uma coisa aqui pra todo mundo, porque eu acho fantástico. Isso. Que eu pensei que isso nunca ia acontecer. Que assim, eu tenho noção de que eu sou uma pessoa privilegiada hoje em dia por esse motivo. Tinha um comercial que passava na TV, um tempo atrás, que era tipo assim, eu não lembro de que marca que era a publicidade que era, mas era assim, era um cara chegando, tipo, super chorando da rua, se tava chovendo, aí a família abria a porta, e aí o pai abraçava o menino, e a mãe abraçava e falava assim, ai não, tudo bem, você vai encontrar outro cara na sua vida legal. Aí o comercial era tipo assim, e essa coisa raramente você vai ver. Aí mudava pra um outro lugar, que era tipo uma coisa mais comum. E aí eu fiquei tipo assim, cara, realmente, né? Isso vai ser muito difícil acontecer. De um pai aceitar um filho assim e falar, não, você vai ter um outro cara. Provavelmente o comercial era sobre término de relacionamento, né? Tal. E eu ficava tipo, meu, isso nunca vai acontecer. Eis que eu com 24, 25 anos, 25 anos, a minha família super aceitou meu primeiro namorado que ele veio na minha casa. Então assim, quando eu olho pra trás da minha descoberta, quando eu tava me descobrindo, eu ainda vi um mundo muito fechado pra várias questões, assim, principalmente sexualidade, questão gay. Eu nunca, na minha vida inteira, eu poderia imaginar que eu poderia chegar no almoço de família com as minhas irmãs evangélicas, com a minha mãe evangélica, e chegar eu e a gente. É bem viado, tá na cara dele que ele é bem viado. E tipo, eu nunca ia imaginar que minha família ia me acolher dessa forma tão legal, assim, sabe? E os meus amigos e todo mundo. Tinha amigo que eu me revelei bem viado ano passado, que é o meu amigo de infância, teoricamente. Porque assim, é aquilo. Ele sabia, mas não sabia, porque a gente sempre saía junto pra rolê e tal. Ele pegava as meninas, eu ficava de boa, assim. Só que é uma coisa que eu vejo na minha família é de respeito, assim. Eles não falavam. Eles não ficavam, tipo... Mas teve algum momento que você chegou na sua mãe, na sua família e falou... Então, "Mãe, eu sou gay"? Teve um momento que, tipo... Foi horrível, foi de uma relação merda que eu tive uns tempos atrás aí. E aí eu tive que chegar na minha mãe e falar assim, mãe, se você me vê chorando pelos cantos, é por causa disso e disso e disso. Por causa de um cara. Foi assim a revelação. Só que acontece uma coisa muito engraçada também. Porque a minha mãe, meio que ela descobriu que eu era gay quando eu tinha 16 anos. E depois, até meus 24, ela fingiu que isso nunca aconteceu. Como sua mãe é geminiana, eu acho que ela sempre soube. Ela sempre soube. Porque assim, eu tinha um crush num menino. E a gente conversava na época pelo MSN e tal. E aí também eu sempre fui muito fudido, uma pessoa muito fudida no amor. Deu errado isso. E aí eu escrevi um diário, era da pessoa que tinha um diário. E aí eu escrevi diário e minha mãe leu o diário. Nossa. E ela chegou no momento assim, falou assim, eu li tudo que tava escrito lá, é isso mesmo? Aí eu falei, sim, é isso mesmo. Só que eu tinha 16 anos. Vai peitar? Vai peitar? Só que eu tinha 16 anos e eu não tinha noção nenhuma, tipo, eu não tinha um discurso ali, igual eu tenho hoje, sabe? Eu era simplesmente uma pessoa meio que inocentona, Mas assim, você tudo que ela se via falava. como gay, ou não? Eu me via como gay eu já sabia que eu era gay. Só que eu não tinha discurso pra eu poder defender isso, esse meu ponto. Eu falar, não, mãe, isso não tá errado. Eu não tinha contato com pessoas LGBTs, muitas pessoas. Eu vivia muito no meio hétero, assim, tipo, amigos e tal. Então eu não sabia como falar, defender aquele meu ponto de vista, de ideia. Eu falava, não, mãe, eu não sou doente, né? Então eu acatei aquilo. Ela falou, isso tá errado, eu não quero mais isso, blá, 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 blá. Por muito tempo. Só que depois as atitudes dela foi meio que demonstrando que ela tava, sei lá, parecia que era outra pessoa, com outro ponto de vista. Não sei se foram minhas atitudes ao decorrer, porque eu tinha 16 anos, eu não trabalhava, eu não tinha estudo. Depois, quando eu cresci, eu, tipo, me formei, comecei a trabalhar, tipo, não mudei quem eu era. Ou ela não viu que você mudou depois que você se assumiu. Exatamente, eu não mudei quem eu era. Então eu acho que assim, pra ela, não foi um big deal, sabe? Não foi uma grande responsabilidade. Agora, falando sobre o meu pai, é um assunto totalmente pesado. Porque meu pai, ele é o tipo de pessoa que vocês, assim, sabe aquele bolsominion que você fala, cara, não encontro gente assim na rua. É meu pai. É igualzinho. O povo doido que fala,
É igualzinho. Então, assim, eu tive um ponto... Até hoje, assim, a minha relação com meu pai é bem complicada. A gente vai discutir de política e, por exemplo, recentemente fui discutir de política com ele e aí ele já começou a falar assim, deveria ter uma bomba na parada gay e todo mundo morrer. Tipo, do nada, eu falando de Bolsonaro, que eu era contra aquela família que tá aí no poder horrível. E aí, do nada, ele já falou sobre isso. Aí me vem uma coisa. Eu acho que meu pai sabe que é gay, eu tenho quase certeza, porque tá na minha cara também. Só que ele não fala pra... Não sei porquê. Ele não consegue chegar em mim e perguntar. Só que, de alguma forma, ele tenta me atingir. Sim. Pra mim, isso foi totalmente atingir. Tipo, falar de... Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. A gente Mas tá até falando de uma Bolsonaro. forma, tipo, grotesca de você falar que você é gay. sabe, talvez. É, tipo, um homem das cavernas falando como que é um... Entendeu? O meu pai, ele tem um pensamento super... Assim, amo meu pai, amo. Só que não concordo com quase nada das ideais dele, assim. É horrível, é uma coisa super preconceituosa, xenofóbica. Ele fala mal de nordestino. Enfim, meu pai é uma pessoa, gente, complicada, assim. É um pensamento bem complicado. E ele prefere... É igual, assim, a gente tá conversando aqui. Eu acho que ele sabe, só que ele não fala. Ele não é que nem minha mãe que chegou, minha família, por parte Ou de ele mãe. quer deixar claro pra você que, tipo, eu Sim, sei e eu não odeio, concordo, eu não concordo, e é isso, pronto, acabou. Então, assim, eu nunca vou, inclusive o meu namorado presente aqui no nosso quadro, Arthur, eu já tive essa conversa com ele. Eu falei, você nunca vai conhecer meu pai, nunca vai conhecer parte da família do meu pai, porque é impossível. Eu não vou me passar por esse desgaste. Eu não vou chegar e falar assim, sim, eu vou militar com meu pai. Não, eu não vou. Eu acho que tem coisas e coisas. E o meu pai é o tipo de pessoa que não adianta. Não adianta chegar, tem que não é uma mostrar pessoa que data. você convive também. Não, eu então não é uma coisa que vai convivo. fazer diferença. Exatamente. Tipo, de você se abrir pra ele. Exatamente. Então, eu fiquei por isso. E aí, depois desse tempo todo, várias influências, conheci meu best friend, Clayton, Ai. presente. E, enfim, criamos essa aliança gay e fomos nos empoderando, nos descobrindo conforme o tempo. E continuamos a nos respeitar, no sentido de ouvir o que machuca no outro, ouvir que... Porque tenho 26 anos, não sou muito velho, só que eu vim de uma geração também que sabe, o politicamente incorreto, total. Porque era, tipo, a gente via Pânico Era na pra TV. gente ser um produto da mídia, né? De, tipo, Era, exato. Tipo, seu pai, era pra gente ser Era igual, pra gente ser. reproduzir, né? Então, assim, é diariamente aquele processo de você desconstruir mesmo. Você E foi pegar junto, tudo né? aquilo. E Eu foi com junto. você, né? Nosso Tipo, processo foi foi uma coisa- junto. Exato. A gente falava, amiga, a gente tá evoluindo isso daqui, eu acho. A gente Sim. tá. Sabe? E E foi a muito gente legal. discute muito, né? A gente discute muito. E por isso E resolvemos briga, criar. e treta. E treta e tudo. E vocês agora vão fazer parte disso, né, gente? Se vocês tiverem paciência de ouvir nossos pensamentos e é isso. Vamos passar pro próximo integrante aqui que vai contar um pouco da sua vida. Conte mais da sua vida, que eu não conheço quase nada. Mas as pessoas precisam A saber. gente não conhece. Bem, a minha saída do armário não foi bem uma saída do armário, né? Aquelas. Já tava fora. Exatamente, já nasci, meu amor, no salto 15. O médico me puxou pelo salto agulha, entendeu? Eu já saí e o quê? Não chorei, meu amor, aquelas. Mas enfim. Então, assim, eram coisas, na verdade, tipo, entre aspas, pequenas do dia a dia, né? Como eu sempre tive uma afinidade, talvez, maior com assuntos femininos, né, lidos como femininos, socialmente falando, né, eu sempre gostava mais de conversar com as meninas, quando tinha eventos, assim, que é a família, aquela coisa toda, eu sempre sentava na mesa das mães, das mulheres, eu não queria ficar nem com as crianças, que eu achava dumb demais pra mim, sabe, e nem com os homens, porque era só papo de escrotidão, né, tipo futebol, essas coisas, nada que eu goste. Mulheres, exatamente. E das São meninas eu mulheres, adorava, concordes? porque, tipo, a gente falava sobre roupa, sobre maquiagem, sobre sapato, sobre bolsa. Mal tipo, das outras. Mal das outras, exatamente. Ficava comentando os looks das outras. Chegava as novatas que tava chegando no clubinho. Tipo isso, a gente ia, né, zoando. Sempre tem essas coisas, né? O shade, menina. Aquelas. Mas assim, então eu sempre tive uma afinidade muito maior com isso, né? Então eu sempre tive mais... Eu senti mais proximidade com a minha mãe,
com as figuras femininas da minha família, né? Com a minha mãe, com a minha avó. Minha mãe mesmo, até hoje, eu tenho ela como minha diva, minha rainha inspiradora, chamo ela de Mamis Poderosa, porque eu realizava, todo o meu lado viado, eu realizava naquela mulher. Eu entrava naquelas lojas, tipo, Carmen Steph, que é tipo Pedraria, Paetê, Dourado, Animal Print, eu queria tudo aquilo pra mim, né? O que eu fazia? Eu botava tudo na minha mãe. Era isso. Adorava. E minha mãe, tipo, piruona também, né? Pronto. Então era o casamento perfeito. A gente saía, dia de felicidade, assim, pra gente, era quando eu tinha médico na cidade vizinha onde eu morava, né? E aí a gente ia pro shopping estourar o cartão do meu pai. Era isso que a gente ia fazer. Era nosso passatempo, sabe? Tipo, bem coisas de girl, sabe? Era bem isso mesmo. Então, assim, eu nunca tive um momento em que eu virei realmente e falei assim, eu sou gay, sabe? Tudo mais, de sair do armário e que ninguém disse assim, sabe? Não sabia ou qualquer coisa do tipo. Teve só um momento em que, quando eu já estava namorando, na verdade, né, que eu inclusive levava o meu namorado pra minha casa. É que eu também sou ariana, né, gente? Então, assim, a gente tem um geniozinho um pouquinho difícil, um geniozinho um pouquinho complicado. Muito difícil. A gente faz as coisas desse garganta abaixo, querendo ou não. É, muito. Então, tipo assim, quando eu queria ficar com o meu boy, né, tudo mais, eu levava ele pra minha casa mesmo. E, tipo assim, meu pai olhava feio, olhava torto, mas não falava nada. E no dia que ele falou, ousou falar, eu cheguei. Mas como que foi isso? Você chegou na sua casa com um homem já, assim? Você não falou, mãe, eu sou gay, você já chegou com um homem? Isso. Cheguei. Chegou com um homem, você é meu namorado. Meu amigo. Então tem uma diferença. Não, mas tipo assim, tem era ótima aquela... diferença. Então, mas você falava assim, meu amigo, mas Amigo todo que mundo beija. saberia. Sim, é. Amigo que dorme na mesma cama, porque eu Sim. sempre tive cama de casal, tipo, o amigo que dorme na mesma cama, tem gente de viado também, aquela coisa toda, né? Então, tipo assim, era aquela coisa, tipo, eu só não tô falando com todas as letras, mas qualquer um que tem um mínimo de inteligência consegue perceber o que tá acontecendo. Então, tipo assim, meu pai até olhava feio e tudo mais, porém, depois de um tempo, ele mesmo, inclusive, ele chegou até a mim pra falar que, tipo assim, ele preferia que fosse dentro de casa, né? E, na verdade, foi meio que numa reuniãozinha que minha mãe convocou, na verdade. Que ela falou que preferia que fosse dentro de casa do que fosse na rua, pra não manchar o nome da família. Tipo isso. Aquelas coisas, né? Das aparências sempre, né, meninas? Que eu sou de uma cidade pequena, na verdade, do interior da Bahia. Sabe, é o que importa. Então... tipo assim, tudo lá ainda é muito, tipo, nome de família, essas coisas. Então, se preocupa muito com aquela coisa da família. É bem realmente, provinciano, sabe? né? Isso, é uma coisa provinciana, praticamente. Era do nível de eu sair na rua e as pessoas ligarem pra minha mãe e falar que roupa eu tava vestido, do jeito que eu tava, com quem eu estava, fazendo o que eu tava fazendo, Mas já entendeu? aconteceu Tipo, comigo. falando que tudo péssimo. mesmo, descrevendo tudo. Então era uma coisa, era literalmente uma vida praticamente vigiada 24 horas. Eu não poderia fazer nada. Tanto que isso até, como é que eu posso dizer, meio que retardou um pouco também disso, da minha descoberta pra mim mesmo, no caso, né? No auge daquela época de emo, tudo mais, aquela coisa toda, eu lembro que tinha um menino muito famoso no meu ADD, que ele era, tipo, também... Que era as redes da época, tá, gente? Vocês que aí são mais novos, acho que nunca ouviram falar nisso. O IADD era uma rede social de postar foto, tipo o Instagram da vida hoje. Você postava foto editada lá no Photoscape, Photofiltre. Amava Photofiltre, amava. Eu E aí tinha utilizava esse horrores. menino que ele era famosinho, ele era todo emochinho, né, grita? Emochinho. Emochinho. E, tipo, ele era muito gato, cara. O meu sonho era ficar com aquele menino. E aí eu... Você ficou com ele? Não, e aí eu com as amigas, que também conheciam ele, fui na casa dele. E ele pediu pra me dar um beijo. Nó, auge. A realização. Não, e eu não aceitei. Mas porque eu caraca. tive medo das pessoas saberem. Eu tinha medo das pessoas saberem chegar nos meus pais. Era o seu crush Exatamente, da vida. era o meu crush da vida. E eu não tive, eu perdi literalmente essa oportunidade Caraca. por medo. Entendeu? Então... Isso só me vem várias coisas na cabeça, gente. Só o privilégio hétero. Só o privilégio. Héteros tem esse privilégio, a gente consegue sair na rua de mão dada sem sofrer alguma agressão. Enfim, eu só queria a revolta do momento. Então, tipo assim, que era uma coisa que, tipo, literalmente a gente tava na porta da casa dele, era próximo, de certa forma, da minha casa, era no mesmo bairro. Então, tipo assim, eu ficava, meu Deus, se eu ficar com esse menino aqui, tipo, não tinha ninguém na rua, mas eu achava que ia surgir alguém do quinto dos infernos, Do bueiro, ia brotar do esgoto. bueiro. Exatamente. Bem fazendo referência a Us, né? Aquela...
Saindo do bueiro lá. É que a consciência é pra pior do que ver- qualquer pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E falar pros meus pais, ou seja lá o que fosse, né? Porque por mais que eles já tivessem conversado comigo, o ideal era não manchar o nome da família, né? Não poderia fazer as coisas em público. De resto, tudo tranquilo. E assim foi, né? Eu levava meu boy pra dentro de casa, feriado, final de semana, ele sempre tava comigo na minha casa. E chegou uma época, a conversa era aquela coisa agressiva mesmo, de falar e de dizer que ele preferia um filho Morto. traficante, ladrão, do que um filho viado, e blá blá, essas coisas homofóbicas que a gente já tá cansado de ouvir, né? E assim, eu graças a Deus, eu fui muito, tipo... Privilegiado. Como é que eu posso dizer? Eu não digo nem privilegiado, tipo assim, de vacinado dessas coisas, sabe? Essas coisas não me afetavam Calejado. tanto. Exatamente. Eu acho que eu ouvi tanto isso, que de verdade... Que é desde- horrível, né? Eu Você lembro, passar por é isso. isso. É Eu horrível. eu é lembro de, horrível tipo, você eu ter com- ser acostumado a essa situação. Eu lembro, eu com tipo 5, 7 anos, que eu acompanhava muito meu pai, principalmente, quando eu era menor. Tipo, ele ia pros bares com os amigos, ia jogar futebol com os amigos, ou o baba, né, que eles chamam lá na Bahia, de final de semana na praia, e eu ia junto. Então, tipo assim, aí quando tinha aquelas, essas coisas de homem mesmo, sabe? De sentar rodinha, tomar cerveja, aquela coisa, eu sempre lembrava dos comentários homofóbicos que meu pai e os amigos dele faziam, sabe? Mangava dos outros, mangava... O que é mangá? Começa com mangá. A pessoa chega, joga uma pá, bum, mangá. O que é isso, mangá? porque mangá na Bahia é zoar, entendeu? Você tava fazendo a zoeira, tá julgando mesmo a pessoa lá, falando mal, né? E eles estavam fazendo essa zoeira com os viados que passavam, as POC que passava, né? Mal sabia, né? Aí aparece eu lá, maravilhosa, bichona travestizona bicha na travesti. família. Acho que até de propósito, meio que um karma, sabe? Às vezes eu penso nisso seriamente. Ah, eu tenho Mas, umas brisas enfim. assim. E aí, eu acabei ficando meio calejado disso, né? De ouvir desde criança essas coisinhas, sabe? De, você pode ser qualquer coisa, menos viado, sabe? Tendo uma visão demonizada Isso da eu acho tão situação. horrível. Eu tava conversando esses dias com o Arthur sobre isso. Que será que se a gente não tivesse passado por todas essas coisas, nós seríamos nós mesmos? Fortes, né? Desse jeito? Porque essas coisas modificam tanto a gente no sentido de até aprisionar. Porque, por exemplo, eu Não, total. gostava de Sailor Moon, eu gostava de Sakura Card Captor. Só que eu chegava na escola, eu não poderia falar. Ai, eu tô vendo, sei lá, Naruto. O ódio não que sei me o quê. semeia, meu. É isso, né? Você não poder viver você no Exatamente. lugar que você devia... Exatamente, eu não era Sendo eu. que hétero vive... Isso o tempo normal. todo, é essa minha revolta que eu falei, porque assim, ele falando dos viados passando, e eu fico tipo assim, gente, hoje em dia antes a gente conseguia andar na rua de mão dada, sabe? Coisas básicas que talvez você que é hétero esteja ouvindo, você não tem noção disso, porque é tão comum pra vocês, tipo, sei lá, gente, coisas idiotas, sei lá, tomar um sorvete com seu namorado. Você vai tomar um sorvete e dar um beijinho nele, você não tá transando com a pessoa no meio da rua. Só que pra gente, se eu der um selinho no Arthur no meio da rua... Todo mundo para. eu tô transando com ele, tô fazendo sexo oral ali nele. Não, total. Você tá Uma entendendo? vez eu parei no supermercado, porque, tipo, eu tava conversando com o Pedro, porque a gente não é. Por conta dessa opressão, a gente nunca vê um casal que fica, tipo... Sim, não sei o que lá, eu e ele sei o que também lá. não, a gente não é Eu não muito assim. consigo, eu crio uma trava na minha cabeça que eu não consigo ficar... Então, tipo, se o Pedro às vezes chega perto demais, eu fico... que ele tem mania de ficar pegando no meu rosto, sei o que lá. Aí eu já falo, ai, para, não sei o que lá. E aí tem uma vez que a gente tava no mercado, eu tava conversando com ele, simples assim. E aí, a fila inteira olhando pra nossa cara. A fila inteira. Aí, eu que sente sou uma barraqueiro, inteira, né? falei assim, vocês querem comprar ingresso? Porque eu tô vendendo aqui, porque eu tô fazendo um show e vocês são o telespectador. E aí, todo mundo começou, cada um olhar pra um canto, assim. Aquele momento E, vergonha. meu, é isso, né? Se você não afrontar, eles vão continuar fazendo com o próximo gay. Sim. Até naturalizar Sim. e todo mundo... Não, eu tenho até um comentário. É assim, eu já tinha vindo pra São Paulo já agora, né? Bem adulto já, realmente. Eu já tava morando aqui em São Paulo e quando eu voltei na Bahia, eu fui com uma amiga que ela falou, eu vou fazer um almoço pra você de recepção. No mesmo dia que eu cheguei, tipo, eu tava de boa, já tranquilinho, hominho, até tipo, nada chamativo, que nem eu andaria aqui. Porque aqui eu ando de saia, vou sair de vestido na rua. No máximo, eu tenho uma olhada, uma coisa, mas eu sei que se eu fizesse uma coisa dessa na minha cidade, eu sei um flash mob. Mas você chegou assim. Então, mas calma. Não, aí, isso foi outra vez, calma. Aí nessa vez tô eu, tipo, de bermuda, normal. Eu tava, na época eu tinha um cabelo grande, eu tava com o cabelo preso, coque samurai, nada demais. E, gente, eu lembro até hoje, a minha amiga olhando pra minha cara e só perguntando, Arthur, o que está acontecendo? Que era eu andando nos corredores do mercado, o povo só voltava a pedir pra tirar foto.
Que o resto era todo mundo tava seguindo, todo o povo olhando, querendo saber. Eu tava me sentindo de verdade, até sei lá. Ou um famoso, ou um Nasce uma bicho no estrela. zoológico. Eu não sei o que tava acontecendo, de verdade. Foi uma coisa até hoje pra mim. Isso foi tão atípico que eu falei, gente, e se eu saísse assim aqui em São Paulo, seria uma coisa que jamais seria observada. Mas entendeu? então pra Tipo, você normal. foi tranquilo o processo de aceitação, autoaceitação. Sim, no sentido de que foi mais, na verdade, um problema tanto de pra mim mesmo, né, da autoaceitação. Eu passei por várias religiões pra tentar tirar isso de mim, né, porque a ideia Você achou que era errado? Sim, a ideia era essa, de que era errado. Então eu fui desde a católica, fiz primeiro a Eucaristia, obrigado, inclusive. Fui pra Assembleia, pra Batista, pra Universal, pra Pra tentar tirar Testemunho esse mal de Jeová. você. Tudo sem imaginar de religião, pra tentar tirar isso de mim, exatamente, porque... E passou também por o quê? Se- Pelo psicólogo. Exatamente. Que é um fato. E que se a ideia era de que se isso era um pecado, por que Deus tinha colocado isso em mim, sabe? Nossa. Porque era uma coisa que vinha... Não era uma coisa que, tipo assim, eu quero fazer isso. É uma coisa que vem de dentro de você, é uma coisa que é você, literalmente, sabe? Então, por exemplo, pra mim, inclusive, a época maior, assim, que foi quando eu tava na Batista... e eu era adolescente, né? Tipo, 14, 15, 16 anos por aí. E, tipo assim, é o auge, de certa forma, da adolescência, né? Você tá naqueles desejos e tudo mais. E quando eu paro pra lembrar, meu grupo inteiro, jovem da igreja, era só de viado, sapatão. Entendeu? Nossa, Sério. a Liga Gay. Sério, Grupo porque diversidade era isso, da você igreja. grita. Era basicamente isso, o grupo da diversidade da igreja. E aí, hoje, quando eu paro e penso nisso, porque eu lembro nitidamente de quando, por exemplo, que foi nessa mesma época que eu perdi minha virgindade, essas coisas. E, cara, eu demorei acho que uns 4 anos ou mais, porque toda vez que acontecia uma relação sexual, eu tinha que tomar um banho, sabe, daqueles, porque eu me sentia suja, eu me sentia... Nossa, que pesado. Pecador, eu me sentia, sabe? Então, eu tinha literalmente um trauma com isso. E até eu conseguir me desvencilhar disso, já foi muito tempo depois, já na vida Você adulta fez mesmo. terapia? Sim, cheguei a conversar sobre isso na terapia. Inclusive, Não, e a terapia, na época, quando você se descobriu? Isso, inclusive na época de descobertas também, acho que na média de uns 12 anos por aí, minha mãe, em conversas com a minha pediatra na época, acabaram me indicando para uma psicóloga para fazer terapia de confusão sexual, né? Porque para elas eu era confuso sexualmente, né? Era uma coisa que... Na verdade, elas que não queriam entender o que estava acontecendo, né? Sim. Tipo, acreditar. Então, eu acho que, na verdade, quem precisaria da confusão terapia... era delas, né? A confusão delas, e não minha, exatamente. Por mais que, assim, até hoje, eu não gosto de me colocar um rótulo? Um rótulo, exatamente, como gay. Às vezes eu falo pra encurtar o papo, porque até você explicar todas as pessoas de você que eu me declaro gênero fluido e pansexual, né? Justamente por causa disso. Porque se eu sou gênero fluido, se em um momento eu me identifico como uma menina e gosto de menina, eu sou hétero. Na etimologia da palavra, no significado da palavra. Então, até eu explicar tudo isso para as pessoas que não entendem, eu prefiro dizer, sou gay e é isso mesmo. E pronto. Mas não, tipo, eu prefiro não me rotular. Eu sou gênero fluido, pansexual e vamos nisso aí. Feminista, negra. Exatamente, é tudo, meninas. Asiática. Aquela atriz lá, como que é o nome? Scarlett Scarlett Johansson. Johansson. Isso, exatamente. 1001 papéis, querida. Aí, ó. E agora vamos Mas passar... o bom é isso, que eu acho assim, pelo menos você conseguiu tirar disso tudo uma grande lição. Não que as pessoas precisem passar por traumas pra conseguir ser, sei lá, mais forte. Você consegue ser forte sem passar por trauma nenhum. E não é glamorizando trauma nada, mas você conseguiu, né? Porque, tipo, você tem uma história mega pesada. Que poderia ter dado totalmente Poderia errado. ter dado totalmente errado. Sim, sim. E assim, como você falou, não glamorizando também, mas o sofrimento me fez forte pra eu ser quem eu sou hoje, né? Então, hoje por mais que eu esteja... Eu até comento isso às vezes com o meu namorado Lucas, né? Que às vezes eu só uso de verdade uma saia... quando eu me sinto muito confiante pra eu me portar também. Porque, de verdade, você sendo gay, ou seja lá o que você for, e você usa uma coisa que não que a sociedade Determinado imagina pra que você usar. determinado pra você usar, exatamente,
eles vão te julgar, na verdade, com o olhar. E quando você começa a se mostrar fraco, com medo daquilo, aí é que as pessoas te atacam mesmo. E quando eu tô de salto, 15, andando na rua, pleníssima, na minha saia, no meu Você tem que vestido, sustentar o que você tá fazendo. eu sustento o que eu tô fazendo de um modo tão foda mesmo, modéstia à parte falando, que nem as olhadas assim de rabo de olho não tem. Entendeu? Porque as pessoas veem que talvez a opinião dela virar pra mim e falar, ai, que coisa horrorosa, pra que essa bicha tá fazendo isso? Que aquilo não vai me afetar porque eu tô me sentindo bem daquele jeito, eu quero estar daquele jeito. Escudo, né? Exatamente, e nada do que eles falarem vai me afetar. Entendeu? Então quando você descobrir isso, de que você sendo você tá bem com isso mesmo, cara, nada te abala. Arrasou, testou Arthur, galera. Arrasa o quadro. Mas, enfim, gente, essa parte de descoberta da sexualidade, ela realmente é bem complicada. E agora a gente vai passar para o nosso próximo integrante da nossa bancada aqui, maravilhoso, meu amigo Clayton. Conte para nós um pouquinho da sua história. Vamos lá, senta que lá vem história. Então, eu me descobri gay há muito tempo, na verdade. Né? A gente sempre sabe, aquela coisinha que a gente sente, né? A gente sente atração por outros meninos na escola. Eu lembro de um episódio quando eu era muito pequeno. Eu lembro que eu era muito pequeno. Mas eu só lembro daquela coisinha. Que a gente tava brincando de pega-pega com os meninos. Que a gente corria a casa inteira. E aí, tipo, era eu, o menino e mais 2 meninas. E aí, só tava eu e o menino. Teve uma hora que só tava eu e ele. E aí eu fui e dei um beijo nele. Só que, tipo... Você deu um beijo, menino? Dei, mas era tipo... Não, mas era tipo... Só pra ver o que era. Quantos anos você tinha? Não sei, eu era muito pequeno. Eu só lembro que, tipo, era todo mundo criança e a gente tava brincando em volta da casa. E eu lembro disso muito... Claramente. Muito claramente, é muito doido. Só que aí, pra mim, morreu. Isso acabou, né? Vivi minha vida normal. Só que aí você sempre vê, né? A escola aterrorizante, né? Porque aí uma das é piores onde partes. junta... né? A escola sempre separava, né? Não sei se ainda se faz essa separação. Meninas fica com meninas, meninos fica com meninos. No esporte, meninas fica com meninas, vôlei. meninas Ah, eu fica com meninos. odiava, não, ser obrigado, né? Nossa, gente, horrível, eu odiava. Porque você gay vai se assemelhar mais com as meninas, porque são as que não julgam tanto, são as que aceitam mais, isso aqui lá. Enfim, sempre senti essa coisinha. E só que pra mim, quando eu comecei a entrar na puberdade, pra mim era um segredo, assim, de tipo, ai, só eu sei que isso tá E vai acontecendo. ficar comigo isso Exatamente. sempre. Eu sinto esses desejos, mas só pra mim que vai ficar guardado. E não, E por você pensou fora, que você ia conseguir, tipo... Não. Eu vou guardar isso e nunca vou continuar pensei isso pegando a menina. longo prazo. Não pensei que, tipo, daqui. E assim, eu via muitas meninas que eu gostava na época como, tipo, namorinho bobo, sabe? Besta. Tipo, pegar na mão. Nunca pensei em além de beijar na boca, de fazer outras coisas. Foi sempre... E eu sempre gostava da menina popularzona da escola. Eu não gostava da rejeitadinha, não sei o que lá. Eu queria ficar com a menina da escola, a melhor da escola. Porque, tipo... Era o meu interno falando, você tem que provar para os meninos da sua sala que você consegue ficar. Então eu tava, tipo, usando como troféu. Não quer dizer que eu gostava. Não era E pra aí eu você. acabava criando laços com a pessoa que eu gostava, porque eu ficava, tipo, eu tenho que gostar daquela menina. O que ela gosta? Não sei o que lá. Nossa, mas isso me vem até uma outra coisa, que é tipo assim, a nossa geração, a minha geração, de todo mundo aqui tem 25, 26 anos, é tipo assim, nós já meio que nos assumimos teoricamente cedo, sei lá, né, 18, 19, 20 anos. A geração que tá vindo agora tá se assumindo cada vez muito mais cedo. Você tem gente, tem uma notícia, infelizmente, que é de um menino que ele cometeu suicídio, ele tinha 9 anos nos Estados Unidos porque ele contou que ele era gay pra mãe dele, as outras pessoas, e os amiguinhos dele começavam, tipo, tirar bullying com ele, fazer bullying. Então, assim, 9 anos, ele tinha 9 anos, ele já se identificava como gay. Então, assim, essa geração, cada vez mais cedo, eles estão tendo essa noção, essa clareza de sexualidade. E o que eu penso muito é nisso que você acabou de falar, no sentido de você estar com a pessoa pra ser um troféu e demonstrar pra sociedade aquilo que você é. Tem caras do nosso meio gays e tal, que eles são casados e eles saem por fora, assim. Sim, tipo, total. pegando transexuais e outros homens por fora. Tudo por conta disso, dessa sociedade horrorosa. Porque você tem que demonstrar pra fora que você não é gay. Não, e aí total. nisso você acaba não só colocando você na roda como outra pessoa. Exatamente. Assim, enfim, é que eu conheço pessoas assim, sabe? Então é muito triste quando você vê. Você vê que aquilo ali é fake, a pessoa não tá sendo ela. Tem gente que casa, não tá sendo verdadeiro.
Gente, que coisa mais... E assim, eu fiquei tão orgulhoso da minha família, porque foi uma reunião que a gente teve de família, e essa pessoa chegou lá, e assim, claramente, sem estereótipos nem nada, mas assim, claramente ele era homossexual, só que ele era casado. E a esposa deveria saber que ele era casado. A esposa deveria saber que ele era... E a minha família inteira, tipo assim, as pessoas estavam indignadas. Casado não, gay, né? Ele é gay, só que ele era casado com uma mulher. E aí chegou ele com a mulher lá, e eu fiquei tipo assim... orgulhoso da minha família, porque todo mundo ficou, tipo, olhando pra ele assim, com dó. liberta, E tipo, seja tipo, feliz, meu Deus, seja como você. pode, Sim. sabe? Depois, quando ele foi embora, todo mundo começou a conversar sobre isso. Tipo, como pode, sabe? A pessoa ser infeliz. Deixar de viver por... E era mais ou menos isso, né, que você falou Sim. que você vivia na sua Não, e adolescência. isso volta no futuro, né, nessa minha história, né? Porque assim... que aí comecei a me interessar pelas meninas, né? Só que aí sempre, igual você falou que tinha um amigo, o melhor amigo, que você Sim. se interessava, e você sentia uma coisinha a mais, sei que lá, bababá. Só que eu só fui me aceitar mesmo, porque era o que o Arthur falou. Eu ficava muito falando, por que eu sou diferente das pessoas? E se eu sou diferente, por que Deus, porque eu também... Me escolheu. Vi da igreja, por que Deus me escolheu com tanta gente aí? Por que eu? Tem algum propósito? E isso me ajudou muito a me aceitar, porque eu falei, eu tenho um propósito aqui, se eu sou gay nessa família que eu tenho, é porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui de importante. Então isso que me ajudou a me aceitar, né? Mas enfim, a história da minha aceitação não foi muito boa. Por quê? Era numa Páscoa, e estamos perto da Páscoa, vai fazer 11 anos agora. E aí minha mãe, eu nasci na Zona Norte de São Paulo, e cresci lá, as amigas da minha mãe também é tudo de lá e tal, e aí às vezes a gente ia passar essas datas, feriados lá com essas famílias. Só que fazia muito tempo que eu não ia pra lá. E cheguei lá e tal, as amigas da minha mãe me viu, sei que lá, e pra mim, tudo normal. Tô vendo todo mundo, tô cumprimentando todo mundo, não sei que lá, babá, feliz da conta. E lá na Zona Norte mora uma prima minha que ela é trans. E foi mó rebuliço na época porque ela se assumiu trans, porque é um homem trans, na verdade, né? Meu primo, né? Agora, meu primo. E porque ela era aquela mulher gostosona, e ela fazia show que ela era cover da Tiazinha. Então, Nossa, tipo, que pensa... maravilhosa. Nossa. Não, então pensa pro povo aceitar uma mulher que era um objeto, virar, né, na mente deles, virar homem. Enfim, e aí, lógico que eu fui procurar arrego pra ela, né? Ela. Tipo, alguém que A vai me parte aceitar, colorida da família. alguém que vai me atender. Só que a gente sempre teve uma ligação muito forte, ela me tratava como filho e tal. E aí fui pra casa dela, porque eu não tava me sentindo bem na casa das amigas da minha mãe. Que a gente ia dormir lá, por falar nisso, né? Uhum. E aí ela é da Ubanda, eu acho, do Candomblé, não lembro. E ela falou que tinha alguma coisa pra fazer no terreiro dela e tal, e a gente foi. E aí lá ela perguntou se pra mãe de santo, eu não entendo muito, né, Dessa religião. dessa religião, Africana. se eu era ou não. Ela perguntou no... Perguntou. E eu já falei com uma amiga minha ubandista e ela falou que isso não existe. Isso não existe. Mas enfim, como eu não sei, desconheço, não tenho propriedade pra falar. E aí ela perguntou e a mulher falou que eu era. E aí eles começaram a fazer lá o ritual deles, aquilo lá que eles tinham que fazer. E aí a mulher me chamou, a mulher que estava incorporada me chamou lá no meio e eu não queria, porque né, eu era igual a sociedade falava que eu tinha que ser, que é preconceito, é do demônio, sei lá, babá. E aí eu já fui morrendo de medo. E aí a mulher foi e falou, vou usar palavras de baixo calão, gente. Você quer chupar uma bucetinha hoje? Se você quiser chupar, Gente, chupa essa bala que você vai conseguir. Isso! E aquilo... Isso não, disso na macumba? Na macumba, no meio do terreiro? ritual deles lá. Ela me chamou, colocou um véu na minha cabeça e pegou uma bala, aquelas... Nossa, sério? Real. E aí ela falou que queria, se eu quisesse chupar uma bucetinha, eu poderia chupar a bala que eu ia ter a bucetinha. E aí eu fiquei tipo... E dali eu já fiquei... Só que não acaba por aí. Aí eu fui pra casa pensando nisso. Nossa. Aí cheguei na casa da minha prima, minha mãe estava no portão, com uma cara desse tamanho, de rabo, falando, eu preciso falar com vocês. E aí eu, tipo, o que tá acontecendo? Ué.
Não, porque as minhas amigas acham você muito estranho, você muito afeminado, você não fala de mulher, e os filhos dela que têm a mesma idade que Já você tá já na- fala de mulher, já tem namorada, e achei muito estranho. Eu só quero que você saiba que se você for gay, é pra você ir pra bem longe de mim, você ir embora de casa, porque eu não vou aceitar. Só que naquela época, eu não Você sabia. tinha quantos anos aí? 2007, talvez? 14. 2008. 2007, 2008. 14, 15. 14 e 15. Eu não sabia que eu era, porque pra mim eu tinha o segredo de, tipo, sinto desejo por homens. Se na escola alguém me chamasse de bicha, viado, eu odiava a pessoa pro resto da vida, porque eu não sabia, não tava me Se entendido entendendo. comigo mesmo. E aí aquilo foi, tipo, uma confusão na minha cabeça, porque eu falei, mano, ferrou, porque a mãe de santo preveu que eu vou ser gay. Minha mãe falou que se eu for gay, eu tenho que ir pra bem longe dela. O que eu faço? Eu com 15 anos. Só que aí, uma semana antes, uma melhor amiga minha na época se assumiu pra mim em questão de gostar de mim. E aí eu tava com aquela balança, né? De tipo, tenho a chance de ser hétero, tenho a chance de ser gay, o que eu faço? Tem a chance de ficar bem na sociedade, tem uma menina do meu lado aqui A ser família fingido. inteira que vai me ver bem, vai gostar de mim, não sei o que lá. Ou a chance de ser eu mesmo. Exatamente. E aí ela me mandou uma carta falando que, ai, como me amava, como não sei o quê. E aí eu ficava tipo, meu, é a chance que eu tenho de provar pra todo mundo que eu consigo ser hétero. Porque o maior desafio de um gay é tentar ser hétero na juventude. Um gay que não é assumido, que tem questões. Sim. Aí eu fingi que nada aconteceu. Ah, detalhe, chorei a noite inteira depois que a minha mãe me falou aquilo. Nossa. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, por nenhum outro motivo. Porque você deve Foi um ter- descarrego, foi uma. Porque eu escutei ela falando aquilo e outras coisas mais ela falando, e aí minha prima, meu primo, que é trans, E começou tipo, falando de você. Ai, deve Não, ser tão... total. E aí você vê a sua mãe falando isso, e aí eu fiquei tipo. Tipo, vai embora da minha casa, não sei o quê, não te aceito quem você é. Ai. E eu totalmente vulnerável, porque era o assunto que tava em questão. A mãe de santo falou, minha mãe tá falando, então, tipo, por que tá todo mundo evidenciando isso, sendo que eu tô agindo normal? Agora. Eu tô sendo eu. Eu tô agindo normal, eu não tava agindo nem Ai. afeminado. E aí eu comecei a ficar, Terrível. tipo, andar, falar assim com todo mundo, não sei o que lá, andar. Se portar de outra maneira, Porque fingir, se eu tava agindo segurar. normal, todo mundo tava achando que eu era o gaysão, imagina se eu, né? E aí eu lembro que ainda não acabou a história de terror. No outro dia, que era a Páscoa, a gente foi pra casa dessa amiga da minha mãe, e aí ela fez piroquinhas e vaginas De chocolate? de chocolate. E aí começou a distribuir. E aí eu tava mega depressivo, porque eu fui pro quarto né, continuei chorando no outro dia, chorei um dia inteiro. E aí ela foi lá no quarto e jogou uma piroca? pepeca Uma pepeca? de chocolate e falou assim, quem sabe dessa você não gosta? E jogou na cama pra mim. A sua mãe fez isso? Não, a amiga dela que fez. E aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo na minha vida? Porque eu não entendia por que essas questões estavam vindo agora, justo Porque, agora. ai, gente, é porque E tudo assim, de uma vez. Tudo de uma vez, era muita pressão. E isso não acontece com pessoas héteros. Porque Exatamente. até o termo, eu acho muito ruim esse termo, se assumir. Parece que é uma culpa gigantesca que a pessoa tem que se assumir. Gente, hétero não se assume. Você não chega na casa da pessoa, oi, prazer, tudo bem, tudo, eu sou heterossexual. Sabe? Por que com gay tem que ser assim? Ai, é tão... E eu acho que as pessoas de fora não entendem a pressão tão grande que isso tem, que na verdade a gente tem que ter um processo interno Exatamente. de Foda. entender tudo Foda, é um isso processo primeiro. foda. É isso, na verdade não é quando um gay chega e diz, eu sou gay, É que ele eu já sou passou lésbica, por muita tudo mais. coisa. Ele já passou por muita coisa. Eu mesmo foi Ele assim. já teve tanto chão pra internalizar essa questão pra ele mesmo, porque tudo que ele via de referência midiática, hoje não, as pessoas têm mais acesso à informação e tudo mais, mas na nossa época, gay era uma coisa extremamente demonizada, caricata. Você via a Vera Verão na televisão, era Não sei que lá, seja ruim, mas isso, é que era só isso. achava que você era só isso. Se A você gente fosse não é gay, só você engraçado. Você tinha... ia A virar gente não é só isso. engraçado. Isso, você achava que se Exato. você fosse gay, você tinha que ser que nem a Vera Verão. Só que você não se achava daquele jeito. Então, cara, como assim eu sou gay e não sou daquele jeito? Você não tinha uma Total. referência. Eu vivi isso. Entende? Então, é um processo muito extremo até pra gente mesmo. É E a saúde traumático mental. isso. Imagina pra você nisso. Não, eu Nesse tava- furacão todo, você meio que sabendo já que tinha essa atração por meninos, só que ao Uhum. mesmo tempo você via todo mundo ao seu redor, pessoas que você considerava que te Falando amavam, a que era- base. e jogando tudo na sua cara como se fosse uma coisa extremamente horrível. Tipo, vai embora da minha casa. Assim,
Ai, que terrível, é a saúde mental. E aí quando eu cheguei em casa, depois dessa viagem, a mãe chegou e falou: você tem alguma coisa pra me falar? E o que eu ia falar? Mãe, sou gay? Óbvio que não. Depois de uma abordagem dessa, eu não ia falar que eu era gay. E aí eu falei, mãe, eu não sou gay. Eu lembro dessa conversa. Eu sou hétero. Eu gosto de menina. Eu não gostava. Aí eu comecei a falar, eu não gostava de não sei quem. Você não viu com não sei quem? Ai, e aí. mano. Só que assim, eu decidi o lado mais fácil, que era ficar com essa minha amiga. Porque eu também tava confuso, gente. Eu não sabia se eu era gay mesmo. Eu não sabia se eu era bi. Eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que, tipo, eu já gostei de meninas na minha mentalidade e que eu sinto desejo sexual por meninos. Mas eu não sabia diferenciar o que era o que... E nem sabia se eu era... Eu poderia ser bi, né, no caso, e gostar dos dois. Mas, enfim. Aí eu lembro que eu comecei a me aproximar mais da Juliana, que é essa minha amiga... Desculpa expor. Qualquer coisa a gente coloca um pi, não sei. Dessa minha amiga, que aí eu falei, vou tentar o lado mais fácil, né? Que é o que já tá aqui no posto pra mim. E aí comecei a me aproximar mais dela, comecei a conhecer mais ela e tal. A gente começou a ficar. E foi tão grande a minha vontade de provar pra minha família que eu conseguia, que eu já queria namorar com ela, eu queria pedir a mão dela pro pai, pra você ter noção. Ou seja, brincando com os sentimentos da menina, né? Porque até então eu não sabia o que eu tava sentindo. Só que aí a gente foi ficando, e foi ficando muito sério a coisa, foi ficando muito... Evoluiu muito a pegação. O sentimento. E aí eu via que não tava correspondendo ao que ela esperava de mim. E quando eu terminava de ficar com ela, eu ficava tipo... Tipo, o começo foi super legal, né? Eu não tinha tido outra experiência. Outra experiência sexual. Não sexual, mas tipo... Romanticamente, de afeto, né? Eu não tinha tido. Então, a primeira pessoa que me deu, eu abracei e, nossa, tô adorando e tal. Só que aí eu vi que eu saía frustrado dos nossos encontros. Eu ficava, tipo... E eu fazia uma coisa que era horrível. É horrível, eu sei, mas eu preciso falar. Que a gente só ficava em lugar escuro, escondido. A gente não ficava, tipo, no meio da rua. A gente ficava, tipo... A gente ia pra uma praça. Por quê? Não sei. Era alguma coisa que parecia que eu tinha vergonha de ser hétero. Talvez. Você tinha que esconder meu isso de alguma subconsciente. forma. Não, mas isso é até o seu subconsciente. E aí eu ficava só com ela no lugar escuro. Eu não ficava, tipo, a gente saía do lugar escuro que a gente ficava, cada um. Do seu lado. Cada um. Somos amigos, cada um. Acabou. Enfim. E aí teve um dia e ela tinha um vizinho que vivia sem camiseta na varanda dela. Que vivia se expondo lá. Show de vizinho, meninas. E aí eu ficava muito atraído por ele. E por ela, eu só gostava, tipo, sentimentalmente. Mas sexualmente, eu ficava só olhando pra cara dele, pro corpo dele. E aí teve um dia que eu cheguei nela e falei, Ju, o mesmo desejo que eu sinto por você, eu sinto pelo seu vizinho. Sério? E aí... Gente, esse podcast tá sendo revelações. Porque assim, eu sou amigo dessa coisa aqui, já tem uns 10 anos. Eu não sabia dessas histórias. Eu já contei, inclusive... Nesse detalhes. Esse aquariano, você esquece tudo, amigo. Desculpa. Não, essa daí é culpa de peixes, gente. Tem muita coisa em peixes, mas enfim. Mas vai sair grande, amigo, essa história. Mas eu preciso contar, porque é uma história. Grito. Enfim. Minha vida é nossa história. Minha vida é nossa história. Enfim. E aí eu escolhi o lado mais fácil, que foi ficar com ela. Outro ponto que eu esqueci de falar. Antes dessa história toda, minha tia me encontrou com a conversando. E minha tia não enxerga direito de longe, nem de perto, nem nada. Não enxerga direito. E aí, ela foi e enxergou eu amassando a rede do negócio. Só que eu sabia que era mentira, porque eu nunca fiz isso na luz do dia. Eu só fazia no escuro. E aí eu falei... E aí eu cheguei um dia no almoço de domingo em casa, a família inteira feliz por eu estar namorando com a... Sem eu ter falado nada, por eu estar de amasso com ele, sem eu ter falado nada, se era verdade ou não. E aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo, gente? E aí eu vi que todo mundo tava me aceitando, todo mundo tava, tipo, me convidando pros almoços. Vem aqui em casa, sei que lá. Eu falei, é isso, gente, tô namorando com a... E aí foi assim. E pra ela eu estava falando que eu era bissexual. Até eu realmente... Mas assim, e no meu disso tudo? Então, foi um processo horrível pra ela, porque a gente era melhores amigos. Ela sabia tudo da minha vida, eu sabia de tudo da vida dela. E mesmo ela sabendo de tudo da minha vida, ela pensava que eu era hétero. Mas óbvio que eu não falava dos meus desejos, essas coisas tão profundas, eu não falava pra ninguém. Mas enfim, ela ia pra escola todo dia chorando. Porque teve um momento que eu
falei pra ela que eu não queria mais ficar com ela. Que eu queria experimentar o lado B da fita. E aí ela ia todo dia chorando pra escola. Ela ficava mostrando as cartinhas que eu trocava com ela, de tipo, falando que eu queria ela. Ela tava super apaixonada. Ela tava super apaixonada. Ela demorou anos pra se desapegar de mim. Foi horrível, assim, tipo. E aí, quando eu comecei a me descobrir no mundo gay, ir pras baladas e conhecer as pessoas, ela ia comigo pra balada. Eu pedia pra ela. Que legal. Eu sei bem não, disso. mas ela sofria. Eu sei bem disso. Mas eu acho que ela deveria sofrer com isso também, né? Então, olha Por que essa muito, situação. muito doido, que é o que remete ao passado. Eu tinha a oportunidade de viver uma vida hétero com ela, porque mesmo eu sendo gay e pegando caras, ela se sujeitava, se eu quisesse namorar com ela mesmo assim, vem neném, sabe? E eu não achava isso correto com ela, porque não era a minha verdade. Por mais que eu tava confuso, mas eu sabia que dentro de mim era homem que eu queria. E ponto final, não tinha a vez dela. Acho que era um pouco daquilo que você falou, por exemplo, daquele caso lá da sua casa, né? Sim. Talvez. Eu poderia- Ela sabe, é, porque a pessoa ela que conhece sabe. sabe, sempre sabe, né? Sim. E aí foi um processo horrível pra ela, porque ela sabia que eu tava me descobrindo nessa vida, ela entendia que eu era gay, só que ela amava e me admirava muito. Tipo, ela fazia coisas por mim. Ela já fez muita coisa por mim. Tanto que eu devo muito da minha adolescência eu devo a ela. Só que a gente não gosta da mesma. Na verdade, eu gosto. A gente Na gosta da verdade, mesma eu coisa. gosto. E foi assim, mais ou menos, a minha descoberta gay e reviravolta. Tem muito mais, mas vamos deixar pros próximos Os capítulos. próximos episódios, pra vocês conhecerem melhor a gente, né? Sim. Agora eu vou passar para o Pedro, meu marido. Que está muito quietinho, por sinal. Sim. Muito Vai, silencioso. Peter! Eu não sou quietinha, não. Ele tá com sono, ele tá dormindo, gente. Na verdade tá de olho aberto. Então, apesar de eu me identificar como gay muito tarde, o mais tarde de todos aqui, eu tinha 18, quase 19 anos, quando eu falei pra mim mesmo que eu gostava de homem. Eu fui uma criança muito viada, muito afeminada. Por exemplo, eu brincava de Barbie com a minha irmã e minhas primas. Ai, que legal. Só que aí... Eu brincava porque com- o predileto era a Polly, adorava a Polly. Era Polly e Hot Wheels, olha que loucura, gente. Nossa. Sério. É uma dualidade. Só que isso não foi bom de certa forma, porque quando minha mãe descobriu, ela jogou todas as Barbies da minha irmã fora. E teve uma outra situação que eu tava num churrasco dos amigos do meu pai, começou a tocar ragatanga, Amém Ruge, abençoando as crianças viadas. Eu comecei a dançar no meio de todos os amigos do meu pai, todo mundo parou pra me assistir dançando ragatanga. E todo mundo comentou, né? depois Todo mundo sobre isso. comentou, virou história. Mas na hora da ou rodinha. depois? E você fez isso na inocência, né? Na Sem pensar que inocência, aquilo ia ser eu só brincado. queria dançar e me divertir. Sim. Eu queria chegar em algum... Você foi julgado depois disso? Ou foi no Então, churrasco? Não, eu não sei se eu considero que eu fui julgado, porque ninguém falou pra mim que era errado, mas que eu chamei a atenção. Uhum. Que, Naquele momento, talvez os seus que eu chamei familiares muita o estalo atenção, da coisa. Sim. sim, E só tinha homem, né, no lugar, só tinha... A maioria era tudo homem. era roda de amigos homens do meu pai. Um apau que no rolê era top. Sim. Olha que legal. E além disso, eu sempre sofri muito bullying na rua da minha casa mesmo. Quando eu era criança, eu juntava os amigos, né, entre aspas. E começavam a apontar pra mim e falavam que eu era gay. Eu corria pra minha mãe e... Chorando, porque eu sou canceriano, sou assim. Eu corro chorando. E... Fala da escola também. E na sua escola mãe? também. Minha mãe... Quando você, Ela quando tinha- você corria, ela chorando tinha- pra ela. Ela me protegia. A minha mãe sempre foi de me Canceriana proteger. também. Canceriana também. Ah, que família. legal, protetora. né, pelo menos. Apesar de ela ter esse bloqueio de ter jogado as Barbies, ela me amava
Incondicionalmente. Incondicionalmente. Como mãe, né? Ela queria só proteger o filho. Sim. Independente. Teve até outra vez na escola que começaram a falar que eu era gay e eu faltei no outro dia na escola e ela foi lá na escola falar pra pararem de me ofender. Como se fosse ofensa. Uhum. Só que não parou por aí. Teve bullying mais pesado ainda na escola. Que eu chegava em casa e chorava no primeiro ano do ensino médio. Nossa, primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Nossa, primeiro ano eu já tava. Vixe, você Já tava me lançando. Eu chegava com tanto pó na cara no colégio que eu ia abraçar as amigas, ela transferia, viado. Eu chegava laranja, de tanto pó que eu tinha na cara. Não, mas isso é interessante muito a gente porque colocar. eu não entendia que eu era gay. Eu não entendia. Tanto que Nossa, nessa Pedro, época. ó, quando eu era criança, não querendo cortar, mas já cortando, a gente tem muito isso de não se identificar. Porque, por exemplo, eu tinha uns 7, 8 anos, e aí o povo ficava viado. Eu não sabia que eu era viado. Eu perguntava pra minha mãe, o que Por é que isso? que os outros- Por que todos estão me chamando de viado? Eu tô saindo só eu. Só que o povo já te julga. Você e você mesmo não tem entendido o rolê todo. Sim. O povo já te fala. Sim. É horrível. Isso, Te tiram do armário antes de você. Sem você nem saber entender. o que tá acontecendo com você ainda, né? Aquela parte que eu falei de internalizar toda essa situação. Sim. E. Eu meus problemas pra falar. É que assim, gente, a vida de uma pessoa gay, ela é tão complicada em tantos sentidos que você tem que... Quantos bullying você já passou na sua vida, né? Você já vai contabilizando aqui. Demais. Mas quando Isso foi o mesmo. momento Então, start, que você deu start falando, sou gay. Não, só que o que eu ia falar é que parece que teve uma trava sexual na minha vida. Porque enquanto tava todo mundo beijando, enquanto tava todo mundo já perdendo a virgindade, eu ainda não tinha nem beijado. Você não tinha nem se descoberto, talvez Eu não- gay, né? Que eu você não falou tinha com beijado 18. menina, muito menos menino. E eu só fui beijar quando eu tinha quase 17 anos, uma menina, porque aconteceu. Não foi porque eu fui atrás. E o start mesmo veio quando eu já tinha me formado, eu já tinha começado a trabalhar. E aí eu gostava muito de Lady Gaga, a Gaga. E Gostava ou não gosta? eu gosto, Vai falar. amo. Little Monster. E aí ela veio com Born This Way. E acho que Born This Way é muito Mas forte, assim, é eu sou muito muito, poderosa. eu sou muito curioso a respeito de uma coisa. Porque assim, todo mundo aqui umas crianças viadas tudo doidas já. Eu, Clayton e Arthur, o povo já, pelo menos na minha época, assim, via negócio de cueca, sabe aquelas embalagens de cueca? Já via os homens, ela já ficava, gente, Nossa, eu adorava. Meu ver. Deus. Eu guardava escondido na minha gaveta de cueca os homenzinhos, O negócio. assim. Na minha época, não sei se vocês conhecem, o catálogo da Hermès. É tipo um Avon de hoje em dia, só que vendia tipo mil e uma coisa. Coisa pra dentro de casa, vendia cueca, vendia um monte de coisa. E aí ficavam os modelos tudo vestindo cueca, aquela mala. Ai, eu ficava me deliciando. Aí a minha pergunta. Naquele catálogo A minha de- pergunta é isso, porque assim, todo mundo meio que tem um despertar nisso. Você não teve despertar nem por mulher até os Não. 18? Então, Você não viu uma pessoa se atraía? Eu entendo hoje em dia que tinha umas coisas que eu me atraía por homem quando eu era mais novo, mas eu não entendia aquilo como atração. Porque. Por conta de tudo isso, né? A Você sociedade. travar- É que eu a acho que sociedade assim, tão o homofóbica. meio que você vive e as pessoas que você convive Influencia total. total. Porque assim, não querendo te cortar. Mas o que me fez também dar o meu start foi meu amigo gay, Lucas, que tipo. Que não sou eu. Que não é o Lucas aqui, porque a gente tava no ensino médio e ele já tinha vivido aquela Augusta toda, ele já conhecia várias pessoas, ele era muito bem resolvido. Então eu via ele, tipo, é uma representatividade, querendo ou não. Porque você sabe que existe, você sabe que a pessoa pode ser feliz e pode viver normal com E tem aquilo. uma vida comum e é maravilhosa, é legal. Exatamente. Agora o Pedro não, ele sempre viveu, tipo, com as irmãs dele, com aquele mundinho Eu de... nunca tive um gay pra Sim, entender. e o conteúdo que você consumia era de tipo livro, não sei o que lá, nada que fosse além de sexualidade. Então eu acho que também interfere nisso, do mundo que você tá pra você sair do casulo. Sim. E pra você essa descoberta com 18 foi como? Foi isso. No Foi com a dia Gaga. que. Já tinha saído a música. Quando saiu o clipe,
Não sei o que aconteceu que eu falei. Eu gosto de homem. Não que eu falei. Gente, não que eu foi falei, um pacto. Não que eu falei, eu sou gay. Eu falei. Eu me identifico com essa mensagem. Eu gosto. Eu posso gostar de homens, mas talvez eu goste de mulheres também. Eu não aceitei completamente quando eu falei pra mim mesmo que eu gostava de homem. Aí só mais de um ano depois que eu fui sair mesmo com um homem, beijar um homem. E aí. E aí você falou, é isso. Então, não que o beijo que eu dei na menina que eu perdi o bebê foi ruim, era bom, mas um beijo de homem é muito melhor. Mas é que é o que eu falo, né? Tipo, os caras do meu trabalho ficam falando. No começo, né? Eles ficavam indignados. Como que você não pode gostar de mulher? Mulher é tão bom. Só que, mano, não é a mesma coisa. As minhas amigas ficavam tentando me beijar, me tentar, né? Tipo, e aí elas ficavam pegando assim na minha coxa. Não é a mesma coisa. Agora, se um homem trisca em você, minha filha, é outra coisa que acontece com o seu corpo, né? É muito doido isso, Sim. né? É atração mesmo, física. E eu tive muito essa trava de aceitar. Mesmo falando pra mim mesmo que eu gostava de homem, eu demorei muito tempo pra eu aceitar aquilo. Tanto que pra eu sair de novo com um homem que foi o Clayton, foi depois mais 6 meses, depois que eu saí com o primeiro. E aí que quando eu comecei a namorar ele, que a minha família ficou sabendo. E aí foi tranquilo? Nossa, foi super tranquilo. Sério? Apesar de eu ter muito medo. Não que elas não iam aceitar, mas que elas iam me ver de um jeito diferente. Que elas não iam entender que aquele Pedro era o mesmo Pedro de antes. E foi só assim que a minha família soube, e até eu falar pro mundo mesmo. Foi 1 ano namorando com o Clayton. Não, e detalhe, eu pedi ele namoro dia 16, dia 18 e já tava anunciando pra família inteira que ele era gay. Mentira, pra sogra e pras irmãs. Mas você não teve interferência de religião, essas coisas? Então, Fez parte da sua Ele vida? já estudou mormon. A minha mãe era religiosa, mas não fervorosa quando eu era criança. E não sei, a religião nunca foi um peso Um fator. muito grande na minha família. A minha mãe ia na igreja, levava a gente, mas não foi muito forte. Mas nesse meio tempo que eu entendi que eu gostava de homem, eu tentei recorrer à igreja pra tirar. Eu não sei se pra tirar aquilo de mim, mas. Entendi, talvez. Entender se aquilo era pra mim. E só que eu vi que não. O dia que falaram na igreja que ser gay era errado, foi o último dia que eu fui. Nunca mais. Nunca mais vou pisar nesse Nunca lugar. mais quis ir. E enfim, acho que foi isso a minha história. Hoje em dia eu sou muito bem resolvido. Se quiserem falar que eu sou gay, que eu sou afeminado, isso não vai me atingir, porque não pesa mais. Já pesou tanto que Porque agora você tem propriedade. Né? agora eu entendo que isso não é ofensivo. É um processo muito doloroso, mas agora não dói mais. E vai ficar tudo bem, gente. No final tudo fica bem. Eu sei que tudo vai ficar bem. Mas é louco, né, pensar nisso, porque a gente fala muito dessa nova geração. Eu digo por mim, pelos meus amigos, por todo mundo que está aqui presente, a gente começou a ressignificar muito a palavra viado recentemente. Até a palavra POC, né, que tá muito atual no momento, as pessoas utilizarem a palavra POC pra falar de gay. E a gente tava conversando aqui em off entre a gente, que pra gente aceitar a palavra viado foi muito complicado também. Porque assim, vem toda essa carga negativa. Toda. Vem a mãe que fala que vai te expulsar de casa. Vem o pai que fala que prefere ver morto. Vem o pai que prefere que veja. Vem, sabe, a mãe que joga um brinquedo fora. Vem tudo isso na nossa cabeça. A gente fica, cara, eu não vou ser isso. E além de mais de uma forma. Todo mundo odeia isso. Todo mundo odeia isso. Eu ainda vou aceitar a palavra viado. Só que a gente começou a ressignificar isso, sabe? Pegar essa palavra como um ato de Poder, força né? mesmo. Poder. Tipo, não, eu sou viado mesmo e foda-se. Tipo, antes, quando as pessoas falavam, ai, viado, não sei o quê. Meu, eu chorava também. Eu falava, eu não quero ser isso, eu não sou isso. E hoje em dia as pessoas falam, eu sou viado. Só que
é um processo gradual, assim, sabe? Não é de uma hora pra outra que a pessoa fala, não, olha quanta coisa que a gente teve que passar, Mas a partir sabe? do momento que você faz isso, eu acho que tira todo o peso de tudo. Porque a primeira o vez se que... assumir, tira. Porque assim, eu também sofria muito na escola por ser diferente, por só ficar com as meninas, por ter a voz mais fina, blá 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 blá. E aí os meninos me zoavam muito, né? Por ser gay. E aí, tipo, isso até o primeiro ano. A partir do segundo ano, que eu já tinha me entendido mais ou menos, eu comecei, tipo, eles me zoavam, eu zoava de volta. E aquilo pra mim era tranquilo. Era tipo, tamo um zoando o outro. Você me zoa, eu te devolvo. Tanto que, tipo, eu saí no terceiro ano, os meninos que me zoavam, super meus amigos. Super me elogiando, super falando. Tipo, tinha aquele preconceito de, o gayzinho da sala, mas, tipo... Pronto. Porque eles viram que não me incomodava mais. Eles viram que não ia passar daquilo. Tipo, vou ficar zoando o Cleiton e não vai passar disso. Vai ficar por isso mesmo. Então, tipo, é muito libertador. Tipo, e eu demorei pra me assumir. É muito libertador mesmo. É muito libertador. Porque, tipo, eu me assumi em etapas. Primeiro eu me assumi na escola. Aí entrei no trabalho, me assumi aí demorei também, foi uma época difícil. Aí me assumi no trabalho, depois entrei na faculdade, me assumi na faculdade. E por último foi em casa. Então, tipo, é muito libertador quando você fecha esse ciclo de todo lugar que você vai, as pessoas sabem que você é gay, que você não precisa ficar provando, a pessoa não precisa ficar, será que ele é gay? Sim, sou gay, olha, você tá vendo que eu sou gay. Sim, isso é muito bom. É muito, quando você tem propriedade, é muito bom. É muito bom, é um sentimento muito bom. Só quem vivencia isso sabe, porque a gente viveu tanto tempo se escondendo, tanto tempo com aquele fingindo, peso, não sei quem você é. E tem resquícios disso, porque às vezes, tipo, eu vou falar um telefone com alguém que, tipo, oi senhora, não sei o que lá, aí eu vou, boa noite, eu queria... Tem resquícios ainda que a gente, né, vai viver pro resto da vida e vai se desconstruir, mas é tão libertador você tirar essa carga de, você não precisar mais se esconder, nossa, gente, é muito, pra mim, pelo menos, é muito... Pra todos. É muito libertador. Todos aqui. E vocês concordam da importância das pessoas se assumirem? Você acha que é importante isso? Vocês consideram importante? As pessoas, não digo pessoas privadas, pessoas públicas. O que vocês acham a respeito disso? Pessoas homossexuais da mídia, cantores e tal, se assumir. Vocês acham que isso é importante? Eu acho que é importante. Eu acho que por enquanto é. Eu acho que é importante por conta da representatividade, que é o que a gente falou. Tipo, na nossa época, o gay era Vera Verão, eram os papéis que tava na mídia como... E era até um jeito ridicularizado de... Caricato de se portar. Que não era todo mundo, não era todo mundo que se assim, via. porque tem gente assim? Sim, tem gente assim, mas tem gente que é muito mais heteronormativo, no caso, e que não se enxerga, né? E, enfim, eu acho que é importante. E para as pessoas off também, eu acho que é importante ainda se assumirem, porque... É aquela história que você falou do seu amigo. Tipo, é uma pessoa normal, cara. Sim. Pra pessoas verem. Enquanto não for normalizado, até as pessoas entenderem que, tipo, não precisa perguntar se a pessoa é gay ou não, se a pessoa tem marido ou mulher. Enquanto isso não for naturalizado, eu acho importante que tem que se assumir, mas pra questão da própria pessoa. Não, tipo, externo. Para as pessoas saberem que a pessoa é gay. Não, pra aquela pessoa falar, gente, tá tudo bem, sou gay, tá? Porque, pra mim, o processo de aceitação foi tipo... Agora eu posso viver normal, né? Diante de uma sociedade homofóbica. Mas o peso é diferente. Mas eu acho que um dia a gente vai caminhar para as pessoas não precisarem se assumir, não precisar assumir sexualidade, não precisar nada disso. É da gente... só viver, não rotular ninguém. Sim. Eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que por enquanto ainda... Tem chão, né? Tem chão. Eu também concordo, porque é isso que você falou, da gente colocar... as coisas no potinho por enquanto. Sim. Até todo mundo entender o que é. É igual a questão de gênero, que eu falo que tem homem e mulher. Mas até as pessoas entenderem. É um caminho, é uma caminhada. Porque assim, gente, é recente a luta gay. É muito recente a luta gay, as causas, principalmente agora que as pessoas falam que é mimimi. Não é mimimi as coisas. As coisas a gente só tá falando que cansamos de ouvir a vida inteira. Vocês que estão ouvindo, provavelmente se tiver hétero, espero que sim, porque eu quero que pegue todo mundo, alcance todo mundo. Vocês
só pararem pra escutar, sabe, o que a gente tem pra dizer. Porque não é fácil você vivenciar isso que todo mundo aqui relatou. Não é fácil você dizer pra uma criança de 9, 8 anos que ela tá errada e tá errado tudo que ela faz. Não é legal. Você não vai crescer com uma mente saudável. Até hoje a gente vai ter resquícios disso. Até hoje a gente... Nossa, será que eu tô sendo homem? Não precisa disso. Porque a gente foi tão condicionado a viver naquele molde robô que é muito complicado. A gente era conhecido por ser o quê? Pessoas das trevas. Porque... a história gay é assim, né? Começou em Stonewall. Então, os gays lá de Nova York, dos Estados Unidos, eram assim, o que é gay? As pessoas não sabiam o que eram. Então ia lá pra Times Square, que tinha os gays, que eram aquelas pessoas que ficavam lá na rua. Era como se fosse um zoológico. Então, assim, ninguém conhecia o que fora da noite. Não era humanizado. Não era humanizado, era só seres da noite. Tanto que teve a revolta de Stonewall, que invadiram lá um bar, esse bar de Nova York, os policiais. E aí os gays falaram, não, mano, estamos cansados aqui de apanhar, de ser vampiro, vamos sair no sol, a gente tem que fazer uma passeata no sol para as pessoas verem que somos pessoas normais. E aí, na sua parada gay. Então, assim, colocar a cara no sol para as pessoas ainda verem que, tipo, mano, não tem nada de errado com você, sabe? Você tá no Essa lugar questão certo. da raça ainda, a gente ainda tá em andamento. Imagina a questão Sexualidade. sexualidade. Então, é muito complicado, gente, é muito complicado. Mas, né? Próximo bloco. Próximo bloco. Próximo episódio, no caso. E já engatando aqui com o nosso querido companheiro de bancada, que ele falou que uma descoberta dele foi... Uma das forças que ele teve pra descoberta foi uma cantora. Nós aqui no nosso podcast, semanalmente não, né? Quinzenalmente, vamos trazer aqui pautas não só relacionadas a temas... delicados, como coisas são bem legais, né? Porque somos gays, gostamos de música, gostamos de filmes, gostamos de coisas normais, não é por isso, né? E vamos ter aqui um crítico de música que, assim, Pedro é a pessoa mais incrível que eu conheci no sentido de indicar música. Você concorda? Real oficial. Conhecemos várias cantoras por conta dele. Ele é o tipo de pessoa que era o Spotify humano. Então, sim, vamos ter o quadro dele aqui falando sobre música. E já vamos começar por hoje com o nosso quadro que se chama Que Som é Esse? E... Que som. Exatamente, gente. Vocês ouviram a trilha. Que som é esse, viado? Que som é esse, viado? E que ele vai trazer alguma indicação de música, alguma crítica, alguma coisa que tocar o coração dele e que ele vai poder falar pra todo mundo, pra todas as viadas, pra todos os héteros, poder ouvir também esse som maravilhoso. E vamos começar com o que na nossa estreia de hoje? O que você vai falar sobre música? Eu vou começar com o que eu já De dei o usual. pontapé. É que, assim, eu gosto de umas músicas bem diferentes. Diferentão. De umas coisas assim, underground, indie. Mas hoje eu vou começar mais acessível, que é todo mundo exatamente conhece. sobre a Lady Gaga e o seu Born This Way, que com certeza é o álbum mais importante dela. E foi importante pra muita gente, pra quem não sabe, ela é bissexual e ela sempre viveu no meio gay, tanto que recentemente eu assisti o episódio do RuPaul's Drag Race que ela participa e ela fala que ela se identifica com a arte drag, que o que ela faz é drag. Sim. E o Born This Way, além da sonoridade incrível... É meio rock, né? É meio rock, ela tem umas influências oitentistas e tal. As letras, pra mim, são a maior verdade da discografia dela, o que ela mais acredita. Que ela fala que na adolescência dela, ela se sentia diferente no ensino médio. E você vê isso em Hair, você vê em Born This Way, o que ela acredita. Enfim, é um CD incrível e eu indico pra todo mundo escutar. E ele foi muito importante pra aceitação, assim, porque a letra dele é fantástica. Teve o caso, né, da famosa briga entre... Acho que começou aí, não sei. Temos fãs de Madonna. Você, inclusive, é muito fã de Madonna. Da Madonna com Born This Way, que parece que aquela música dela, Express Yourself. Só que ela criou... Eu acho que a Madonna ela foi inteligente nesse sentido, porque ela pegou essa música e
colocou o marketing em cima, porque ela cantou a música, inclusive. Na turnê ela dela. cantou. Eu acho que, na verdade, nunca existiu essa briga de Madonna e Gaga, né? Eu acho que Madonna, muito esperta, muito atenta a tudo, né? Já com a bagagem, a expertise de anos, literalmente, aquelas... Ela sabe que polêmica Exatamente, dá que sucesso. polêmica rende, E a Gaga né? tava no auge com Born This Way. Então, eu acho que ela só fez se aproveitar disso. Porque se ela realmente odiasse, ela não daria palco pra essa situação. Não cantaria a música dela na turnê dela. E depois ela se vê nas E- premiações, nos lugares, como se nada tivesse mas acontecido. eu acho que deve ser assim, gente, esse mundo. Então, a mundo dos situação famosos. era uma Elas coisa ligam bem e falam, criada caiu 1 mesmo. milhão aí na sua conta? Você viu? Caiu? Então vamos continuar Ótimo, brigando. exatamente. Beijos. É tipo isso. Eu creio que deve ser esse tipo de coisa A mesmo. apresentação da Gaga, eu tenho que falar. Aquela apresentação que ela ficou. Não sei, você que é Little Monster, você deve saber. É verdade isso que ela ficou naquele ovo, a entrada toda lá do Grammy? Pelo que eu Que ela sei, entrou no Grammy pelo que dentro eu daquele sei, ovo. Dias, na verdade, Gente, né? Ela ficou dias fantástico. alimentada Ai, dentro daquele ovo. fantástico. Com Né? oxigênio, não, né? isso aí eu Que ela não ficou com sabia. oxigênio. Uma coisa Não, assim, isso foi. aí eu não sabia. Ela Mas, ficou no oxigênio. assim, sobre Madonna e Gaga, eu tenho que concordar que Born This Way é muito semelhante parecido. a Express Yourself. Se você canta uma em cima da outra, super se encaixa. E ao contrário, sai a Mas- música da Xuxa. A mensagem, o diabo vem te pegar. Mas, Ele tá no bar. mas é uma música tão importante, a letra é tão. Foi tão importante e fez muito sucesso. É um dos maiores sucessos dela. E com esse tipo de mensagem é fantástico que tenha feito sucesso. Né? E pra jovens, né? Porque é aquilo, a gente não tinha nenhuma representatividade. Quer dizer, tinha representatividade que era a Madonna, no caso das gays mais velhas, porque ela também chegou arregaçando. Ela colocou o povo do Vogue, que é um estilo de dança não marginalizado, é mais De gueto. de gueto. Era de gueto, as bichas pretas que fazia. Ela falou, não, porque as pessoas falam, a Madonna, ela fez Pink Money em cima das bichas. Talvez sim, mas ela deu uma puta visibilidade pra umas pessoas que não tinham na época. Ela colocou viado eu preto acho que no dançando. caso dela não é Pink Money, porque ela também defendia a acho que causa. sim, Ela colocava desde gay sempre. no palco, ela ia Mano, lutar por ele. Encarte dela explicando sobre HIV nos anos Tinha 80. encarte? Sim, o encarte. Maravilhosa. Ela explicando sobre HIV e tudo mais, como que se contraía, como fazer. Era literalmente uma educação sexual, coisa Caralho, que vem que até foda, em eu algum não outro sabia bloco disso. daqui a pouco. E ela já dava essa visibilidade desde aquela época, porque ninguém via. Mas se hoje ainda é importante ter Isso, informação, fala imagina sobre naquela época. época que não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? E Esse o livre alcance que acesso. ela tinha naquela época Exatamente, também. ela utilizava disso pra levar essa informação às pessoas. Tanto que ela foi super boicotada em vários pontos da carreira dela. Mas ela continuava dando a cara pra bater. Sim. Embora eu não goste, reconheço. Sim. E a Gaga foi e é pra essa geração que a Madonna talvez sabe. Porque a gente não tinha uma cantora assim. Cara, eu fui ter contato com Gaga a primeira vez, que eu fiquei tipo assim, quem é essa mulher? Eu me identifiquei demais. Ela sangrando no VMA. Eu falei, que é isso, gente? A mulher amarrada, ela com os fotógrafos. Eu falei, meu Deus, essa mulher. E aí eu comecei a pesquisar e tal. E eu via que tinha um negócio ali, porque antes eu ficava, essa mulher tá querendo chamar atenção, sabe? Eu vi, né? Mas depois, eu me apaixonei por ela. Também adoro. Eu sou da época da discussão de se Lady Gaga era hermafrodita ou não. Ah, é. Por Sim. causa do show dela lá no Glastonbury, que Sim. ela tinha um excessozinho no volume dela, entendeu? E aí o Gaga povo... maluda. Exatamente. Aí o povo, Gaga é hermafrodita ou não é? Homem ou mulher? Não sei o que lá. Aí começou essa discussão. E ela ficou em silêncio, né? Ela deixou o mistério acontecer. Ela era maravilhosa. Ela deixou o povo pensar O que não deveria ser uma questão, na O que verdade. deveria ser, né? exatamente. Porque se A ela fosse- arte deveria ser se a ela questão fosse. dela. Se ela fosse, também não teria problema nenhum. Exatamente. Ai, gente, mas Gaga é maravilhosa. Eu amo Born This Way. Espero que essa nova era chegue, que ela Chegue. volte pro Mas, o pop. que tá falando? Tá falando que ela gostou tanto de Shallow que vai ser vibe Shallow. Ai, fico... Ah, mas pode ser também. É que Mas Shallow é acho que meio... ela tem... Você não gosta? Eu adoro Eu gosto a trilha muito. a trilha e o fez filme. uma cara aqui pra mim, menina. Eu adoro a trilha e o filme do A Star is Born, mas eu acho que ela tem que voltar pra... Mas eu acho que vai ser pop. mais pop. Eu acho que ela escutou os fãs, ela escutou as críticas. Eu acho que ela vai voltar mais pop, sim. Ela não vai. É porque, por exemplo, o Joanne mesmo, pra quem assistiu o documentário dela, viu que ela fez no Joanne é exatamente o contrário do que as pessoas esperavam. Aham. Tava todo mundo esperando que ela viesse pop ou alguma coisa. E ela fez totalmente E o ela contrário. fala que é Uma coisa intencional, clean. Ela fala tudo que é intencional. isso, né? Mas eu concordo se ela continuasse nesse esquema de, tipo... Porque eu achei interessante
os dives que falam, que ela fazia nos barzinhos. Ah, Dive Bar. É. Ai, muito legal. Eu muito achei legal. muito inovador, muito foda, porque, tipo, era pra fãs seletos que ela fazia esse show. E, tipo, mano, quem que imagina que uma diva Superstar. pop vai cantar num barzinho? Não desmerecendo, né? Mas, tipo, eu achei foda. Eu achei que ela ia continuar nesse esqueminha de barzinhos. aproximar as pessoas. Tipo, teve um bar que coisa ela... intimate, É, né? teve um bar que ela saiu na porta. E cantou na E cantou lá em sacada, cima, né? na sacada. Então, tipo, mano, você não imagina. Tipo, você não imagina a Beyoncé fazendo uma coisa Exato. dessa. Que a Beyoncé é inalcançável. Inacessível. É. Ai, tão triste, inclusive, né? Ai, mas enfim. Mas amamos Beyoncé também. Amamos Beyoncé também. Será? Aquela. Quem não gosta de Beyoncé é racista. Mas enfim, enaltecemos Gaga. Gaga tem a sua importância sim pra comunidade LGBTQI+. E... enfim, Mother Monster. Mother Monster, pra sempre. Amamos, inclusive... Gente, esse álbum, Born This Way, ele é pesadíssimo. Não é pesado? Pesadíssimo. Pesadíssimo. Ele é pesadíssimo. Esses tempos, a gente foi escutar o Born This Way. E sentamos, porque assim, a gente colocamos um aromatizante, vai escutar o álbum, porque a gente vai ter essa experiência. Eu ia falar, gente, pesadíssimo, no sentido assim, sei lá, tem um conceito muito pesado. Eu acho. E aí esse álbum, com uma sálvia, super combina. É maravilhoso, maravilhoso. Amo. E, enfim, galera, depois desse momento maravilhoso de descontração entre nós, vamos continuar, né? Porque tá bom, não só de desgraça vivem os LGBTQI+. E... enfim. Amei ouvir Born This Way chapado, porque é sensacional, uma vibe pesada no sentido de sei lá, tem uma vibe rock ali, uma coisa underground, meio, sei lá, suja, meio... rock, sabe? É uma coisa muito diferente, gente. Suja. Eu suja. Rock raiz. Um Rock jeans raiz. e um sujo. Um rock cash, aquelas. Um rock sujo. É maravilhoso, é maravilhoso. Inclusive, cash é viva, aquelas. Cash é viva. É viva. Agora, aproveitando esse momento de descontração. 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 Olha Desconstrução. a pessoa. Desconstrução também. A gente vai entrar em mais um quadro que temos no nosso podcast, que chama POC News, onde você irá ficar informado sobre todos os assuntos envolvendo o nosso mundo, não só LGBT, mas o mundo em geral. Solta a vinheta. Solta a vinheta, galera. E nesse nosso POC News de estreia, a gente vai falar sobre uma notícia que, assim, para nós que louvamos essa Beehive. deusa nessa casa, foi uma coisa legal. Temos divergências no meio da nossa roda? Temos Infelizmente. divergências, que foi a Beyoncé ganhar o prêmio Glad. do GLAAD, que é uma associação de gays lá lésbicas futuristas. Amo, inclusive. E, enfim, ela dedicou o prêmio dela pro tio dela, que era homossexual e teve a luta contra o HIV. E o Jay-Z, que tem a mãe dele que é assumidamente lésbica, ele também dedicou o prêmio à mãe dele. Enfim, eu só tenho que elogiar, porque eu acho que a Beyoncé, nos últimos anos, ela tem se posicionado de uma maneira maravilhosa. E as pessoas questionam muito o posicionamento dela, assim, teoricamente recente. Só que assim, gente, Nina Simone foi boicotada. Estamos falando de uma mulher negra, poderosa no mundo da música, não é fácil. Se Nina Simone já era um ícone no momento dela, ela foi boicotada, imagina a Beyoncé no começo de carreira, que as pessoas muito falam, ai, fulana de telão, ai não sei o quê. Cara, é fácil pessoas da mídia, homens héteros, brancos, tirarem de você de onde você quiser chegar. Então era uma mulher, começo de conversa, uma mulher, negra, ela vai chegar e vai falar, não, eu vou falar aqui pra um empresário branco? Ah, não. Gente, pra ela, recentemente, no Super Bowl, já foi um terrorismo Teve boicote, que né? fizeram por conta da apresentação dela de Formation. Imagina ela no início de carreira, ela não tem voz. Infelizmente, mulheres e negras não têm voz pra colocar Todas as pautas. todas as pautas, principalmente na onde ela quer atingir. Nem a de raça, que ela era negra, ela conseguiu colocar em pauta naquela época tanto. Imagina uma pauta que Uma não pauta, é. exatamente. Que não é a voz dela, por exemplo. Que não é a voz dela, A porque- Gaga pode falar porque a Gaga é bi. Exatamente. Agora, a Beyoncé vai falar Ela o quê? não é- Que quer propriedade dizer, né? que ela tem pra falar de Pra gay? falar sobre ela ia ter gay. que colocar... Porque assim, Mas ela... a indicação, pelo que eu entendi, foi exatamente por isso. Pelo significado que ela tem no meio da comunidade. Porque quem fez a homenagem pra ela foi Foi a a Shangela, de RuPaul. E assim, ela tem muita influência na comunidade gay. Porque você vê muitas drags fazendo cover dela. Viado ama ela. Mesmo ela não se posicionando
com voz, assim, eu, não sei o que, ela já se posicionou com casamento LGBT lá nos Estados Unidos, ela publicou um videozinho, ela já se posicionou agora recentemente na turnê que ela fez na África. Eu esqueci o Global nome. Series, é Global na verdade, Global Mandela Day. Ela entrou com todas as cores, bailarinas nas colorido. cores, porque lá é uma coisa que é... É penalizado. Quando ela É penalizada. aconteceu aquilo da boate nos Estados Unidos também, que ela Ela colocou os posicionou? nomes, né, na Sério? turnê, sim. Sim. Então, gente, como que foi falar que ela não se posiciona? Temos uma opinião contrária aqui na nossa roda. Por que você acha que isso não foi válido? Não é que não foi válido, eu não acho que é a ponto dela receber um prêmio, né, de uma ONG que é justamente contra a difamação, né, de gays e lésbicas. Eu não vejo um ativismo, talvez tenha outros artistas que estão muito mais ativos na nossa comunidade, na nossa militância, né, nossa luta, do que ela. Eu acho que... Mas ela tem um poder, ela tem a voz. É isso que eu ia falar, porque Mas- assim, só dela topar ir nesse prêmio. Porque você vê a Exatamente. Beyoncé em qualquer prêmio. Ela não vai em topando nesse prêmios. prêmio, você já dá visibilidade. Você conhecia o Glad antes? Eu Não, conhecia. nunca tinha ouvido falar então, disso. olha quantas pessoas vão conhecer esse prêmio, vão dar valor pra esse prêmio, porque a Beyoncé já ganhou um prêmio desse. E Então ela foi. Então vai dar muito mais visibilidade, por exemplo, do que o Grammy, que ela não tá indo no Grammy. Então, assim... Não só no Grammy, ela não sai pra nenhum. Eu ainda continuo um pouco... É que ela... como é que eu vou dizer? Bater no pé, não, como é que diz? Teimoso. Sendo ariana. Basicamente, ser um teimoso, porque, de verdade, eu não acho ainda, ao nível dela ganhar um prêmio, cara, eu acho um prêmio uma coisa muito, assim, como é que eu vou dizer, sério até mesmo, do ponto de vista, se a gente tá falando de uma ONG, né, e que fala disso, de Gays and Lesbian Defamation, né, que é o significado de GLAAD. Então, Tá, mas vamos ver. Quem do cenário atual, gay, assumidamente gay, que tenha uma visibilidade de lotar um estádio em outro país, como ela fez, que mais de 60 mil pessoas no show de 2010, quem tem 300 mil Grammys, quem é o artista gay que pode dar Representar. esse nível de visibilidade, ao seu ver? Que Então, tenha essa força. não tem essa força Não tem. justamente... Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Não tem. Justamente porque ele talvez não tenha essa visibilidade que deveria ser dada pela própria comunidade. O que a comunidade está fazendo agora? Colocando uma pessoa que não é LGBT, uma pessoa que ela pode até ter, como vocês falaram, colocaram a cor da bandeira, falou disso, falou daquele, dedicou ao tio dela, mas eu não acho que ela vive isso de certa forma. Você consegue entender talvez o que eu esteja dizendo? Mas ela dá Mas eu não voz. concordo que ela tem pouco. que viver, porque ela não é. Eu acho que é assim, se ela falasse, gente, eu sou bi, aí sim ela tinha que lutar fervorosamente. Ela não tinha que aquietar o rabo dela enquanto ela não vesse. É aquela um questão gay. que a gente falou de se assumir, pessoas importantes se assumir. Exatamente. Agora, ela é heterossexual. Ela é da igreja, porque ela é super. Aquelas igrejas lá que o povo bate o pé pra. Grito. Então, por que ela vai, tipo, comprar uma causa que não é dela? Ela se posiciona quando tem que se posicionar. Ela faz. E outra, deve ter milhões de doações que ela deve E fazer. quem indicou? Ela não se indicou. O Arthur fala como se ela falasse: eu quero esse prêmio porque eu sou a poderosa. Você sabe Eu quantos sou prêmios não poderosa. foram comprados? Aquela vem, tá polêmica, Sai desse podcast. Sai desse podcast. Mas eu acho que tá acontecendo uma coisa muito importante hoje em dia, porque em 2011, quando eu me identifiquei que eu gostava de homem, eu só tinha a Gaga pra enxergar minha voz. Hoje em dia eu tenho o Troye Sivan pra identificar minha voz. Eu tenho o Years and Years pra identificar minha voz. Então, quem sabe, no futuro, não precise que uma mulher hétero. É que eu acho que ela hoje representa em os dia, gays, sim. não é pelo se ela faz ou não pela comunidade. É o jeito que ela se porta, o jeito que o ela empoderamento. o jeito sim. que ela defende ela ser ela do jeito que ela é. Não Que é o que os gays que é o- buscam, né? Sim. Tipo, eu só quero me aceitar do jeito que eu sou. Exatamente, que é o poder que ela transmite. Não é que, tipo, ela vem, apoia a causa totalmente ou não. É o jeito, é o que ela vende como pessoa, né? Como performance no palco que ela... Por isso que ela é tão aclamada pelo mundo gay. Sim. É isso não, mas aí eu não vejo divergência. Eu vejo divergência a partir do momento que ela ganha um prêmio. É isso, de Que é uma gay. causa que não vejo presente na vida dela.
Não vejo presente na carreira dela, não vejo presente tendo relevância na Mas arte assim, dela. Olha, nem diz música, ela é uma representatividade dos gays. Então a gente vamos tirar tudo que a Madonna fez? Exatamente. Não, mas Ela é eu- hétero. Mas Ela ela é discorda hétero. de- Quem te disse que ela é hétero? Ela é hétero, não é hétero? Não, e outra assim, a gente não sabe Ou o que ela é bi? a gente sabe o que sai na mídia que a Beyoncé faz. A gente sabe as doações que ela já fez, as coisas que ela já deve ter feito Exatamente. por trás. Que com certeza, com os Pode milhões ter que ela tem. acontecido, pode ter Que acontecido. os milhões que ela tem. Porque assim, eu não acho que eles iam nomear ela e ela ia aceitar ir, porque ela não aceita ir pra qualquer prêmio. Ela não ia aceitar ela não ir. dá entrevista acho que há uns 5 anos, eu acho. Desde Exatamente. o E, Beyoncé. mano, ela foi super acessível nessa premiação. Ela falou com todo mundo, ela fez questão de Abraçou. aparecer. Eu também fiquei super... Exatamente. Gente, eu acho que a Beyoncé no próximo álbum, sei lá, o que vai acontecer. Ela tá muito acessível. Não, eu, Tá muito ia, acessível. eu ia até Ela tá jogar muito isso, acessível. que assim, eu acho que pelo andar da carruagem, que ela gosta de dar uns spoilers do que tá vindo Sim. por aí, né? Então eu acho que o fato dela ter colocado as cores lá no show dela, ela tá começando a se engajar um pouco, talvez, eu de verdade acho que num próximo trabalho possa vir algo relacionado a isso. Tanto que início de Formation, a Poczona lá falando, né? Bitch, I'm back by popular Sim. demand e tudo mais. Então eu acho que talvez possa vir alguma coisa aí. Aí talvez eu possa até sair desse meu pensamento que eu estou agora. Ah, você é muito teimoso. Sou teimosa, sou Ah. relutante, sim. Entendeu? Não passo pano. Aquelas não passo pano. Mas assim, também não tira o mérito dela de ela ter conseguido certas coisas, visibilidade principalmente entre os LGBTs, os negros e por aí vai. Mas eu não acho que a nível de um prêmio, eu acho que é uma coisa muito. Gente, pra grande. mim ela ganha todos os prêmios do mundo. Eu amo essa mulher. Beijos. Ó as fãs passando pano. Eu amo essa mulher. Mas enfim, dando prosseguimento ao nosso podcast, se você ainda está aí, gente, você dormiu? Você está dormindo ouvindo o nosso podcast? Espero que não. Acorda, menina, levanta, menina. Acorda, você que está ouvindo a gente indo pro trabalho. Wake up, girl. Bom trabalho pra você. Você que está ouvindo a gente durante o trabalho, cuidado pro seu chefe não pegar você com fone de ouvido. Mas enfim, dando prosseguimento ao nosso podcast, agora a gente vai falar uma coisa que eu amo, que é indicar coisa pras pessoas. Porque eu sou do tipo de pessoa que quando assisto alguma coisa, eu preciso. Ele é muito desse, Eu socorro, sofro. Eu sou, todos os meus amigos, todo mundo. Eles odeiam. E ele fica cobrando, ele deve ter uma agenda que ele fica. Ah, eu acho que vou cobrar o Cleiton se ele assistiu assistir isso. Eu não sei se escutou isso, eu sou desse. Então, sim, tinha que ter algum quadro de indicar. E também não temos tanta criatividade. Sim, se chama POC Indica, igual POC News. Vai ser POC Indica, porque todo mundo decidiu. Somos POCs e somos POCs que indicam coisas. E eu vou indicar agora, fazendo um link aqui legal com Beyoncé, que é um documentário muito bacana que chama Waiting for Bee, esperando pela Beyoncé, que é um documentário que foi gravado em 2013, na segunda vinda que ela veio aqui no Brasil, no documentário, no Mr. última Carter, vez. a última. No Mr. Carter. E entrevistas, basicamente, resume entrevistas com fãs da Beyoncé e fala muito sobre isso, sobre o empoderamento que a Beyoncé tem na vida de jovens negros da periferia, sabe? É muito legal, gente. Assistam. Acho que vocês conseguem achar no Vimeo, se eu não me engano. Chama Waiting for Bee. Mas não tem muito a ver com minha descoberta, né, de sexualidade. A minha descoberta com sexualidade não precisa ser, a indicação aqui dos meus caros amigos não precisam ser atrelada ao tema, mas a minha vai ser, no caso do Waiting for Bee, que fala tanto de homossexualidade e negros de periferia e Beyoncé, coisas que eu amo. Foi um filme que eu assisti que tem muito a ver com o nosso momento atual político, que as pessoas estão pedindo a volta da ditadura, que eu não consigo entender como que esse pensamento conseguiu chegar até aqui. Preocupante, né, minha Preocupante, gente? é aquele tipo O que de... estão botando na água desse povo. É aquele tipo de conversa que a gente, quando tá vendo um livro de história, a gente fala, como as pessoas pensavam assim? A gente tá vivenciando isso. Total. A gente tá vivenciando isso. E o filme que eu vou indicar se chama Bent. Tem no Netflix, se eu não me engano. Procuram lá. Que é sobre o período nazista e homossexuais. Como os homossexuais eram tratados nesse período, né? Acho que todos imaginam que não era com chá, nem com beijo na bochecha, nem nada disso, né? Eram assassinados mesmo, por conta de pensamentos escrotos, pensamentos monstruosos, que infelizmente eu vejo pessoas com faíscas fascistas hoje em dia. E é super preocupante. Assistam, procuram assistir pra vocês ter uma noção de que não é mimimi. Não é nada mimimi as coisas que a gente enfrenta. É terrível as pessoas serem mortas pelo fato de serem quem são, homossexuais, né? Enfim, e meu querido boy, o que você vai indicar pra gente hoje? Bom, eu, né, minha indicação relacionada ao tema, né, vai ser relacionada ao tema.
Foi uma referência pra mim, inclusive. Era um dos poucos filmes que estavam no mainstream, que dava pra assistir sem você ser muito julgado, aquelas. E, tipo assim, fala muito da militância desde a época, né? A luta LGBT. E adivinha, né? Outra avó, né? Do que eu ia gostar? Priscila, Rainha do Deserto, maravilhosa. Tem né? a RuPaul, não tem a RuPaul? Fala das Tem. drag queens, de transexuais, né? A epidemia de HIV dos anos 80, todas essas lutas que nós LGBTs passamos na época, né? Então, é algo bem relevante, né? Pra vocês assistirem e talvez construírem um pouco essa personalidade de quem é você hoje e tudo mais, talvez entender o que veio antes de você para que você consiga ter Das esse lutas, acesso né? à informação, a toda essa situação que a gente vive hoje, né? De ter mais POC colocando a cara no sol e tudo mais. Porque se a gente tem esse privilégio é porque várias pessoas lá atrás morreu, literalmente, pra gente poder chegar hoje, ter um podcast e falar que somos gays. Importante frisar também pessoas afeminadas, Sim. drags, travestis, que botam sempre mais a cara no sol do que a gente. Sim, é sempre a comissão de frente, né? Então por isso que é bom a gente até reforçar aquela ideia de, não é porque eu sou heteronormativo, porque eu sou o ativo da relação, ou seja lá o que for, que eu sou menos viado do que aquela POC que tá lá de shortinho desfiado no meio da rua dando aquele close maravilhoso, inclusive. Você respeita ela, entendeu? Porque se você pode ser essa POC discreta, afeminada não, discreta, Fora do meio, sigilosa. fora do meio, sigilosa, entendeu? É por causa dela, entendeu? Eu vou indicar duas coisas, que aí você falou do nazismo, do seu documentário, e eu lembrei do livro que eu li, que chama O Triângulo Rosa, que fala sobre um gay que sobreviveu às torturas e aos campos de concentração. E aí o livro fala detalhadamente todo o processo, até ele ser pego, até ele... Era uma pesquisa que era feita na época, tipo, as pessoas eram caçadas mesmo, iam na casa das pessoas, os parentes das pessoas. Enfim, foi uma época de perseguição, e aí ele detalha todas as mortes que ele presenciou, como que eram os encontros escondidos antigamente, ele fala sobre tudo isso. E Triângulo Rosa era um símbolo usado para designar quem era gay no campo de concentração. E aí acabou virando depois um símbolo de militância, né? As gays adoram ressignificar, né? Amo. E o filme, que é o mais entretenimento para vocês assistirem, mas também tem uma causa por trás, que é o Moonlight. Maravilhoso. Que foi indicado e ganhou o Oscar, graças... La La Land. A gente, quem assistiu isso lembra, né? Quem assistiu aquele Oscar, aquele fatídico Oscar. Eu aqui estava torcendo. Amo Moonlight, mas eu estava torcendo por La La Land. Aí La La Land ganhou. Aí meu amigo, tipo, ai, não. Aí de repente, não. Aqui confusão, em casa a gente confusão. torceu pelo Moonlight A mesmo. gente torceu pelo Confusão. Moonlight. E ele ganhou de melhor filme. A história fala a história de um menino negro da periferia. E a história conta as 3 etapas dele. A etapa quando ele era criança, quando ele era adolescente e quando ele era adulto. E fala sobre a sexualidade dele nessas 3 etapas. E aí conta como que era a família dele, como que era na escola, como que era depois na vida adulta. E é muito interessante. Recomendo para todos os Gays e não gays. gays e não gays, porque você aprende muito com esse filme. E é uma beleza maravilhosa que tem na fotografia. Tem música nacional na trilha. Sim, e super recomendo. Eu vou recomendar uma coisa mais leve e uma mais pesada. A mais leve é o filme com Amor Simon, que é um filme mais bobinho, mas ainda assim o protagonista, que é gay, passa por uma coisa muito chata, que tiram ele do armário. E isso é spoiler? Não sei. Não é spoiler, eu acho que não. Porque você já começa assistindo o filme sabendo que ele é gay. Tem essa noção. E eu também recomendo o documentário que tem no YouTube, que é sobre a revolta de Stonewall, a revolução de Stonewall. Eu acho que isso é uma
parte muito importante da história gay. Eu acho. Importante demais, demais. E todo mundo precisa saber o que aconteceu naquela noite. Não, faz pouquíssimo tempo que eu descobri. Não é uma coisa tipo, Não é falada. Porque não tem um manual gay. Quando você porque vira quando a gay, gente você fala, você tem que Sim, saber disso. É porque quando a gente vai parada gay, a gente pensa que é só foi felicidade. É Ferveção, felicidade, é ferveção. carnaval. Não que não seja, gente. Você pode, com certeza. Deve também. Mas a imagem que eu tinha de parada gay era isso. Que LGBT. nasceu de uma coisa... É parada LGBT. Era daquela coisa... Festa, Fantasiosa, sabe? uma coisa Fantasiosa, pra que pegação. que nasceu de uma coisa super feliz. Sim. Não nasceu de uma coisa super feliz, nasceu de uma coisa triste, né? E é um protesto, né? As pessoas não vão lá pra... Sim. Isso, na verdade, é a celebração de você como LGBT, de você poder sair na rua de dia e tá E mostrando o fazer seu o que- rosto do Aham. jeito que você é, maquiada, não maquiada, de salto, sem salto, de vestido, sem vestido. Você é do jeito que você é, que você se sente bem. É você mostrar pra sociedade que você tá ali sim, que você é uma pessoa sim, um cidadão sim, como qualquer outro. Inclusive a comemoração da. Ela é lembrada em todos os dias 28 de junho, que é um dia antes do meu aniversário. Então. Tinha que ser POC. Sim. Aquelas. Enfim, galera. E agora vamos pro nosso último quadro do podcast. Você que aturou a gente por 1h30. Parabéns, maravilhoso. É o nosso amigo, gente. Entra aqui na roda com a gente. O nosso quadro se chama Meu Amigo Quer Saber. E nesse quadro Meu Amigo Quer Saber, o nosso host aqui, ele vai tratar de assuntos de sexualidade. E estou curioso pra saber o que irá estar na roda de hoje. O que estará na roda Bota de hoje, na Arthur? rodinha. Bota na roda. Bota na nossa roda. Ai, que delícia. Então, bom, como a gente tá falando de descoberta de sexualidade, a gente tem que falar de uma coisa muito importante agora, que a gente tá vendo novos casos aí alarmantes, principalmente aqui no Brasil, da alta de número de pessoas soropositivas, né? As pessoas são detectadas com HIV. Nas últimas pesquisas saiu que nós temos um aumento de 700% de novos soropositivos, e são justamente os do nosso público jovem, né? As pessoas jovens que estão chegando agora e que não tem o mesmo medo que a gente tinha do HIV, justamente pela epidemia que foi nos anos 80. Então HIV pra gente era uma coisa tipo câncer, tipo uma coisa muito pesada, sabe? Então hoje, por já ter essa divulgação dos medicamentos... E por você não ouvir Sabe o que tanta eu gente acho? falando que Exatamente. morreu de câncer. É que no de década HIV. de 80, década de 90, você via, tipo, o quê? Os seus ídolos morrendo. No caso, o ídolo da juventude. Você via Cazuza, Renato você via Russo, Renato, você via pessoas pessoas ali, famosas. tipo, e era uma coisa muito documentada. Tinha foto, e a pessoa emagrecendo. Era aquela coisa terrível que você via acontecendo. E hoje em A dia... pessoa definhando, Definhando, literalmente. É uma durante- coisa feia, entre triste as de se câmeras. acompanhar. Então, é alarmante de ver essas estatísticas. E justamente talvez hoje, por causa dessa ampla divulgação das formas de evitar, né, o contágio, como PrEP, PEP e até o tratamento em si. Então as pessoas perderam o medo, eu acho, na doença, né? De achar que por ser tratável, por ser evitável, de certa forma, assim, ter tantas formas, é algo que é fácil, como se fosse uma gripe que você vai ali, toma um remédio e tá tudo bem. Não, na verdade, não é bem assim, né? Não querendo invalidar todos os tratamentos e prevenções fornecidos pelo Ministério da Saúde, mas não é bem dessa forma que acontece. A melhor forma realmente de proteção é o uso do preservativo, a famigerada camisinha. Ela é distribuída nos postos de saúde, na UBS, aí perto da sua casa. Metrô, estação de Isso, trem. metrô, estação de metrô hoje tem, vários lugares. E na farmácia mesmo, você ir comprar, não é nenhuma vergonha você chegar e comprar numa farmácia e sair com o seu preservativo, lubrificante, seja lá o que for. Entendeu? Que talvez eu acho que eles devem ter isso, né? De pensar do julgamento, o que Sim. o vendedor vai achar, né? Do que as pessoas vão achar do que tá acontecendo. Ninguém tem que achar nada com sua vida sexual. Entendeu? Sua vida sexual ela é entre quatro paredes, é isso que te faz feliz, né? Então, é uma coisa que só diz respeito a você e seu parceiro. Porém, a gente tem que frisar bem nessa parte da prevenção. E assim, não se assustem. O CTA
né, que é direcionado para Centro de Testagem e Aconselhamento para ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não são mais DST. Isso, não é mais chamado de DST, que DST é de doença. A gente fala de infecções agora, que às vezes você está infeccionado com uma coisa, mas você não desenvolveu a doença, né, que seria justamente a parte sintomática. Entendeu? Então, tanto que é isso, a AIDS é a doença. É o que todo vírus do HIV pode apresentar no seu corpo, exatamente. Mas às vezes você pode ser soropositivo, ter o HIV e você não apresentar a doença. Então você não é considerado, entre aspas, aidético. Então, é bom a gente frisar isso, das pessoas irem mesmo procurar o CTA, fazer regularmente o seu exame do Fique Sabendo, é muito importante, de 6 em 6 meses, pelo menos, tá? Não é nada muito invasivo, as perguntas, em nenhum momento você se define como homossexual, lésbica, ou seja lá como for, você é definido como homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher, então não é nada muito invasivo, você não tem que se decidir, você não tem que se rotular, tá? Ali são profissionais, a gente recebe treinamento para isso. Eu falo a gente porque na época eu já fiz biomedicina e eu estagiei justamente no Centro de Testagem e Aconselhamento. Foi, inclusive, uma experiência muito grande na minha vida, muito proveitosa, inclusive. Que eu pude ver de perto um pouco mais desse mundo, né, do preconceito que todas essas pessoas passam. E é muito importante você saber, independente às vezes de você estar com um parceiro fixo já de anos, você talvez não precise fazer de 6 em 6 meses, mas é interessante que você faça anualmente, né? Sim. Pelo menos para você saber, você realmente ficar sabendo, você tá tranquilo com isso. Eu sei que... E nem precisa ir, tipo, em centro específico para fazer esse exame, né? Eu mesmo, quando eu vou fazer, eu faço, tipo... Eu falo, quero exame de sangue completo. E aí o médico pergunta, você quer de HIV, não sei o que lá? Sífilis, hepatite... Aí eu já falo, sim, já faço tudo, porque... Já cria um bloqueio, né? A gente não é incentivado a ficar fazendo exame, a gente não é incentivado a descobrir e tal. Tanto que a gente cria um medo, né? É isso, às vezes o medo mesmo de descobrir, né? Que é aquela tensão. Eu mesmo, na primeira vez que eu fiz o exame, olha Nossa, que o medo. Tipo, era aquele medo de, ai meu Deus, será que eu tô? Será que eu não tô? E tipo. Eu tenho esse medo até hoje. É uma loucura, eu sei como que é. Principalmente pra gente, talvez da gente da nossa área, que sofreu com esse medo, né? Da epidemia do HIV, da AIDS em si. Então era muito realmente forte na gente esse medo. Então eu não sei como funciona hoje pra vocês mais jovens, aquelas, né? Kakura falando. Maricona, 50 anos nas costas. Mas assim, vocês mais jovens que estão vindo agora, que são justamente o nosso futuro, realmente, como nação, como sociedade, como militância, a nossa luta, vocês que vão perdurar aí, por seguinte, vocês precisam levar isso à frente. É importante você saber, por mais que hoje já exista tratamento, já exista formas de se prevenir e tudo mais, nada substitui o preservativo. Então é importante vocês fazerem utilizarem disso em suas relações sexuais e é um tabu, inclusive, até voltando aqui ao fato de sexo oral, por exemplo. Muitas pessoas praticam sexo oral sem preservativo, mas o sexo oral ele pode sim transmitir também o HIV, tá? E fora outras doenças, né? Como gonorreia. Mas assim, tem pesquisas sífilis. Que é bem baixo, né? O número. Apesar de ser baixo, tem. Mas assim, a prevenção é sempre a melhor. Porque por mais que você não contrai HIV, você contrai outro tipo de doença. Exatamente. Hepatite, sífilis, gonorreia. Inclusive, tá tendo casos de uma super sífilis aí que nenhum remédio tá conseguindo lidar. E a super gonorreia, porque na verdade são bactérias, né? E as pessoas achavam, vou lá tomar benzetacil e acabou. Hoje essas bactérias elas já estão resistentes a esses medicamentos e já tem gente num nível incurável da doença porque não existe mais antibiótico hoje no mercado fabricado pela indústria farmacêutica que seja capaz de combater essa bactéria. Então é sempre muito importante vocês se prevenirem, vocês utilizarem preservativo e estarem sempre acompanhando a sua saúde sexual mesmo, falando para que você possa ser feliz entre 4 paredes com seus parceiros e suas parceiras. E é isso. Obrigado, Laura Miller. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Agradeço. Obrigado, mãe, por ser minha primeira ouvinte. Aquelas, né? Obrigada a você. Porque eu sei que é você que vai estar ouvindo. Brincadeira. Gente, obrigada a todo mundo que conseguiu ouvir a gente até o final. Agradeço aos meus amigos aqui presentes. Compartilhe com os amigos. Pelo compartilhamento de ideias, né? Que
que é muito enriquecedor. Compartilhe, gente, que você que está ouvindo. Manda pra um viado, manda pra uma lésbica, manda pra um hétero também, pra todo mundo. Agradeço imensamente. E nos vemos nos próximos episódios, né? Beijos, despedidas. Antes, mas calma, não vou me despedir. Aquelas. Não, calma, tá não. querendo me cortar. Que é isso? Não, olha. Que no nosso quadro, esse do Um Amigo Meu Quer Saber, vocês podem estar mandando no nosso e-mail, tá? Vocês podem estar mandando, é ótimo. Vocês podem mandar lá no nosso e-mail perguntas, dúvidas que vocês tenham em relação Ou à direct no sexualidade. Insta. Ou direct também lá no Instagram. A gente vai deixar todos os links aqui nos links, meninas. Entendeu? Pra vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai responder da melhor forma possível pra vocês, tá? Beijo, gente! Beijo, gente. Eu esqueci de falar no meu Instagram no começo, que é PedroHB, AGAB. Adicionem. Eu acho que ela tá se disfarçando, é Pedro a Gabi, tá vendo? A Gabi, ela tá se disfarçando aqui. Enfim, Trocosa. gente, beijos. Enfim, gente, Tchau. beijinho. Tchau. Tchau, até o próximo. Bye!